um Fortuna Crítica com esse trio maravilhoso e esse bar mais famoso do mundo com a Jota no comando. Senhores, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Que cor? Rosa. A sua? Salmão. Combina até. A sua, azul Tiffany, azul Tiffany. Bem, gente, como essa semana tivemos o Dia dos Namorados, a produção separou memes que traduzem o sentimento de algumas pessoas sobre essa data. Vamos ver, produção! Mais um Dia dos Namorados solteiros. A luta continua. Joga duro. É igual a Fabrício de Rosinha. Olha. Eu segurando o presente que recebi no Dia dos Namorados. Feliz Dia dos Namorados. Essa produção tá que tá, viu? Vamos lá. Solteira. Me deito. Sem chifres me levando. Outra. O Cupido olhou para mim e falou: sua vibe é carreira solo. Pode ser. Vai ficar só. Se tá difícil para você passar o Dia dos Namorados sozinho, imagina para quem vai comemorar sem saber quem é o povo. Boa. Pois é. Vai. Vamos lá. Eu chegando em casa com o presente que ganhei da minha namorada. Não ganhou nada. Ah, essa produção é maravilhosa. Qual é a sua cor mesmo? Salmão, né? A gente volta já com o nosso convidado, que hoje também é da música. Roda a vinheta! Ele herdou o amor pela música do pai. Cantor, compositor, músico. Alexandre Peixe, vem pra cá, homem! Alexandre, muito obrigado. Obrigado a você pelo convite. Eu já fui bem recebido com o instrumental, assim, de 100% você. Que cor é a sua? Nas mãos das feras. A sua blusa? A sua blusa? Ali é a Jota do bar. Jota, temos o quê para o convidado? Água como pediu. Uma aguinha aí, com gás? eu já tô tomando água, obrigado. Rapaz, é um prazer, viu, bicho? Ô, Luiz, obrigado. Prazer é todo meu. Eu acho que todo mundo aqui tem um pouco da sua história, Oba. Na nossa história, né? Que é um negócio interessante, né? Porque você vem ao longo do tempo aí na música baiana representando e... Tempinho bom. Tempinho bom. As etapas, né, que a gente fala, né? Que eu acho bacana da caminhada a gente saborear cada etapa, né? Eu sei que você está triste com eu devo estar, né? Porque nosso Bahia não ganhou, não foi? Nosso Bahia, pelo amor de Deus. Que isso, rapaz? A ficha tá errada? Confere esse negócio aí, pelo amor de Deus. Não, Eu tenho até um leão tatuado aqui e você diz que o nosso Bahia... Ô, produção, é Bahia ou não é Bahia? A produção quer me deixar aqui numa roubada, mas não vai rolar não. Seu rubro-negro aí não tem jeito, não tem negócio de portabilidade, nada disso. Você sabe que eu fiz uma música para Bel, ele até gravou, já na carreira solo, chamada Portabilidade. Não tem nada a ver com portabilidade de clube, mas era uma piada de WhatsApp que tinha essa coisa quando um clube estava mal, né? A rivalidade. Vem pra cá, faça portabilidade e tal. Aí eu falei, eu vou usar isso pro amor, não pro time, né? Então, não tá bom na relação, faz a portabilidade e vai para outro lugar. Eu acho que o Fabrício podia fazer a portabilidade. Você ganhava um título. Você tinha um título da sua vida. Aí, ó.
Um sábio, né? Um sábio. Eu entrevistei aqui o Armandinho, que figura. Ah, Vocês malham juntos, né? Pô, rapaz, Armandinho é um dos caras assim mais legais de conviver, porque assim é um misto de admiração. Sim. E quando a gente tem a oportunidade de conviver, a gente fica mais ainda fã, né? Assim. Não só pela genialidade dele, assim, um dos artistas mais completos, assim, a conexão da família dele com o carnaval praticamente é única, né? Desde que os pais, o pai junto com o Dodô, eles inventaram a Fobic e começaram a fazer o carnaval ali do trio elétrico, e Armandinho como a primeira voz, porque a guitarra baiana foi a voz durante muitos anos do nosso carnaval antes de Moraes começar a cantar. Então, conhecer, né, de perto, conviver. E eu brincava muito, assim, pegava ele em fim de treino ali para conseguir puxar as histórias de bastidor de Armandinho. Armandinho, então, eu escutei muitas histórias interessantíssimas, é um doce de pessoa. Rapaz, ele é uma... Eu sou muito fã. Tive a honra de gravar uma música com ele agora, Vida Boa, regravei. Uma música que ele fez com Fausto Nilo também, que é um clássico carnavalesco, e a gente tem um projeto que eu vou lançar ao longo agora do mês, que faz releituras carnavalescas, mas com arranjos em forró. Que legal. Com a produção de Acó, Simões também produzindo, fazendo sanfona, enfim. E Armandinho participou, né, da faixa dele, Vida Boa, cantando comigo, então tive essa outra alegria Que legal. de gravar com o Armando também essa Eu canção. também tive uma alegria grande, ele esteve aqui, entrevistei, cantamos o hino do Bahia. Armandinho tem esse defeito, né? O cara não pode ser perfeito, né? Mas realmente ficou linda aquela versão do hino com a guitarra baiana, é um clássico, né? Clássico, né? Pô, Ele podia fazer do Vitória, né? Do Vitória. Vou pedir a ele. Você nasce no bairro Chame-Chame, né? Chame-chame. E a infância em Salvador foi Sempre. Diga aí. Eu acho que eu tive o privilégio ainda de a gente não ter aquela preocupação louca com violência, né? Porque hoje está tudo tão difícil. Então a gente conseguia brincar na rua sem ter aquele estresse dos pais perguntarem muito ou ficarem monitorando como hoje fica com o celular ali. Sim, sim. Então a gente conseguia ter aquele grupo de rua dos prédios perto, onde tinha o baba aqui, ou a brincadeira ficava solta ali todo mundo. Então ainda peguei essa fase mais despreocupado e ia para as festas do Baiano de Tênis andando. Sim. Ia e voltava andando também, era normal naquela época se fazer isso. Então verdade, peguei uma muitas liberdade festas que lá. Perdeu, né? Perdemos isso. E eu tive o privilégio de conseguir passar os verões na Ilha Itaparica. Eu já peguei os veraneios ali, Barra do Gil. Eu sei aqui. Então foi também assim muito solto, muito livre, muito legal. É muito legal, né? É verdade. Seu pai, seu Simval Vasconcelos, era médico? Isso, ortopedista. Ortopedista, né? Foi médico do Vitória durante 7 anos. O meu amor pelo Vitória nasce aí. Meu pai, nos anos 70, ele foi médico do Vitória. E eu nasci praticamente com esse convívio já, com Toca do Leão, essas coisas. Deixa eu dar só uma olhadinha para Fabrício ali. Aqui é o seu aí, Simval. meu pai, doutor Simval, bigodão aí, ó. Meu pai também tem um bigode também. Um charme. Rapaz, não tá parecendo Essa foto tem um tempinho bom. Mas meu pai, como eu te falei, minha paixão pelo futebol foi muito dessa conexão do meu pai com o Vitória. Inclusive, meu irmão se tornou Bahia, o famoso vira-folha, né? Mas é porque não gosta de futebol, por isso que ele virou Bahia. Não é possível, desse desgosto, né, meu pai? Não. Peixe, sabe o que eu acho? Eu acho que ele gosta. Ele é um cara. Lá vem ele. Vai tentar me convencer aqui, ó. Não é te convencer, não. É porque, na verdade, seu irmão, ele queria um título. Ah, entendi. Certo. Simples. Mas, assim, minha relação com futebol, que meu irmão não tinha tanta essa conexão, por isso que ele virou, mudou pro Bahia. Mas meu pai me trouxe isso. Mas o Simval levou então você. Foi Além disso, te colocou na música também, né? Você... Na verdade, meu pai, as pessoas me perguntam muito como é que a gente entra, né? Como é que a gente... Tem pessoas que têm dentro de casa, já familiares que são envolvidos com música. Eu acho que isso é um privilégio, você ter um piano em casa, um violão desde cedo, uma mãe, uma tia, uma coisa que você consegue. Eu não tive isso. Agora eu tive um privilégio de ter um pai que escutava música 24 horas. Meu pai tomava café com um som rolando, atendia os pacientes, isso os pacientes me falavam, né? Que meu pai atendia com incenso e com som ambiente. Ia para tomar banho, som ligado, era o dia inteiro ouvindo som. Mas assim, sons, a trilha sonora era... Tudo, isso que é o mais legal. Eu acho que talvez até eu tenha virado um compositor popular justamente por ter escutado coisas completamente diferentes. Eu lembro
exatamente de uma coletânea da MPB que meu pai tinha, por exemplo, de vinil, que tinha Gal, tinha Nara Leão, tinha Caetano, tinha Gil, tinha Chico, mas ele tinha um disco de AGP, Sim. comprava os discos de Roberto, levava para ele os discos do Trio Elétrico de Armandinho do Osmar, de Luiz Caldas. Então, eu acho que é um privilégio você escutar Legal, pô, isso coisas tão bem distintas, eclético, né? é. Então, isso abriu muito minha cabeça, né? E eu escutava muito música clássica também, muito. Também? Muito música clássica. Você começou a tocar violão lá em Itaparica, né? É, porque era mais fácil conquistar as meninas, né? A gente tem dizendo. que usar as armas, né? Tem o guitarrista do The Who, né? Que fala isso na biografia, que ele tinha um nariz grande, que era chacota na escola, no colégio. Ele falou, minha chance é tocar guitarra, porque as meninas vão olhar para mim. Então tem um pouco dessa mágica do palco, né? Do adolescente, tocar em banda, tocar violão. Na ilha, realmente, se você tocasse um violão nas rodas de seresta, naquelas coisas de fogueirinha na beira da praia, facilitava a vida, né? Você ficava já era um passo. Era um passo avançado. É, e na ilha, com o nome Peixe. Estava nadando em casa. Mas me diz uma coisa. Você fica em Barra do Gil, né? Barra do Gil. Barra do Gil. Eu acho que eu tenho um amigo. Eu tinha um amigo na época, tem muitos anos, Mesquita, família Mesquita. Mesquita, não é Mesquita o cantor, não é? Não. A família Ele é Mesquita. advogado. Tem muito tempo isso. Foi bem início assim. Quando eu entrei na adolescência, eu comecei a querer sair da ilha. Já para vir para as festas da cidade, porque como passava as férias todas lá, quando é criança tá ótimo, pescar, jogar bola, começar a tocar violão, mas se ele começa a ficar já pensando nas meninas, você já fica pensando nas festas. Eu já estava querendo voltar da ilha para Salvador, para essas festas que aconteciam no verão, como já pré-carnaval, essas festas que rolavam antes. Mas a ilha me deu essa coisa da vontade de tocar instrumento, por conta desses encontros que rolavam à noite assim, com violão. Eu era curioso com isso. Outra curiosidade aqui, meu tio, o irmão de minha mãe, tinha um violão encostado em casa, sem corda, lógico, sem uso. E aí eu pedi a ele, meu tio, já que você não usa, nunca tocou, deixou lá, me dê que eu vou botar umas cordas e tal e vou levar para a ilha. Então eu tive essa sorte de ter um violão no caminho. Talvez se eu não tivesse visto esse violão aí, eu pudesse não ter começado a tocar. Aí levei para a ilha. E outra coisa que é massa assim, de falar é que o colégio que eu estudei, que foi o Antônio Vieira, sim, eu ia falar, minhas filhas ele tinha uma tradição muito legal assim, de festivais, né, de música. Aquela musical que aflorada, né? Chamava FIM, Festival Interno de Música, o Vieira fazia 2 amostras de som ano. E eu lembro que a Concha Acústica tinha tipo um encontro dos colégios que faziam, ao longo dos anos, esses festivais, tinha tipo um grande finale ali. Então, era tentador. Eu já estava começando a tocar violão. Eu falei, agora meu segundo passo é tentar um instrumento elétrico, talvez. Eu não visualizava violão elétrico em banda ali para mim naquele momento, não. Aí eu falei, eu tenho que tocar guitarra para tentar montar uma banda, para tocar no Vieira. Porque no Vieira os festivais eram bem cheios, assim, tipo, não, era 1.000 pessoas, 1.500 pessoas. A gente, com 14, 15 anos, super novinho. Extrovertido como que você? Não, sempre fui muito tímido, nada a ver, assim. É uma coisa que a gente vai, ao longo da vida, tendo que enfrentar e lidando com aquilo de uma forma que você vai superando seus medos, né? Tanto que no Vieira eu não cantava, nunca cantei, eu tocava guitarra. Eu comecei a tomar aula com um guitarrista aqui em Salvador, que era Ed Meirelles, que era um roqueiro, assim, que ensinou muitos guitarristas aqui a tocar, já para tirar som mais de rock, assim, porque eu já vivia no auge da influência do movimento do rock nacional. Então eu ia para a Concha assistir os Titãs, Paralamas, Ira, eu ia para esses shows todos. E eu queria tocar nas bandas do colégio essas músicas que faziam a Legião Urbana, faziam a cabeça do jovem naquela época, né? Então eu fui para guitarra, comecei a comprar os pedais e tal, montar banda e comecei a tocar. Fogofato, exatamente. Tanto nome para dar uma banda, Fogofato. E ninguém sabe o que é isso, né? O fogo até a gente sabe. O fato... O fato é que o fogofato são os gases provenientes das catacumbas. Ou seja, falta do que fazer arrumar um nome desse, né? Não foi eu que botei, viu? Inclusive, não lembro quem foi que disse. Mas roqueiro gostava de achar umas coisas assim, né? Rock and roll, assim, né? Tinha uma coisa meio desse lado, assim, dark, assim, né? Os clipes eram um pouco assim, Iron Maiden. Tinha umas coisas assim, né? De caveira. Enfim, aí a gente tinha essa influência, botou esse nome, era banda de cover. A gente tocava até muita coisa internacional. Tinha um cantor chamado Cláudio que fazia
se jogava, fazia os moshes lá na galera, nas coisas. A gente tocava as músicas, eram acho que 2 guitarristas na época. Eu fazia... Não lembro exatamente o que eu fazia. Eu lembro que quando uma banda saía do palco pra gente fazer a mudança, eu ficava tão nervoso que eu não conseguia nem... Eu usava os pedais separadinhos, eu não usava a pedaleira digital, não. Eu usava os pedais analógicos. Então eu tinha que montar rapidinho ali as conexões, mas eu tremia tanto de nervoso que eu não conseguia encaixar os cabos. Então a importância de participar dos festivais para mim foi exatamente a superação de subir em palco, tentar tocar bem, não ter a preocupação do entretenimento ainda, porque eu não cantava, porque depois que a gente vai pro lado dali, você tem que fazer aquilo acontecer, já é outra dinâmica. Então a gente vai aprendendo ali primeiro a entender o tempo, tocar, executar melhor, tirar som. E depois, lá na frente, que eu fui cantar, mas ficava observando funcionalidade de repertório. Tudo isso é um aprendizado, né? Aqui na minha banda, o baterista, que é Vaguinho, ele disse que começou como um baixista, não sei o quê, depois ele começou a recuar. Recuar. Parou na bateria. Parou na bateria. Disse, eu achava que na bateria eu toco. Mas por causa da timidez, ele falou, fui parar lá atrás. Tem isso mesmo, porque eu lembro exatamente, inclusive, tinha uma espécie de curadoria, mas era máfia. No colégio. Uns amigos, a banda dos amigos sempre entrava, né? Aí eu falei, eu tenho que tentar organizar o festival para eu poder tocar. Porque aí eu me boto, né? Porque eu podia correr risco de não tocar. Então, por 2 anos eu organizava, e o que é mais legal, aí que as conexões vão acontecendo. As bandas que encerravam os festivais eram as bandas que estavam iniciando o movimento do Axé Music em Salvador. Estava bem embrionário ainda. Então, eu lembro que a gente tentou contratar o Asa de Águia. Não conseguimos, não lembro o motivo, mas a gente levou o Araqueto. Legal. Já com Tatal. Me chamou a atenção que já era um início da parte percussiva com instrumentos eletrônicos, que antes não tinha isso. O Araqueto foi começando isso. Eu lembro que a gente contratou a Companhia Clique quando Daniela saiu para a carreira solo, era Carla Vise a cantora. Eu lembro perfeitamente da reunião que ela foi, porque eles estavam tentando justificar, olha, a gente está com a cantora nova, ele levou Carla para o Vieira, para a gente conhecer. Então, assim, a gente tinha... Era um movimento forte, né? A gente fechava, botava as bandas, sei lá, 8, 10 bandas para tocarem primeiro, abrirem o festival, ou a mostra de som. E no final, as bandas que estavam iniciando essa cena em Salvador de música baiana, de Axé Music, já estavam em um patamar mais conhecidos e tal, encerravam o festival. Mas aí eu fico tentando entender essas conexões, né? Porque eu estava ainda influenciado pelo rock dos anos 80, mas já estava escutando música carnavalesca, música percussiva, ali do meu lado, né? Trazia, né? Tava tudo ali misturado, né? E você começa a compor quando? Aí eu lembro que a gente, como um colégio católico, a gente tinha que fazer uma missa final, quando finalizava ali o 2º grau, e a gente ficou com a missão, já que éramos os músicos, né? De fazer a trilha com as músicas que já eram cantadas na missa. Então, eu lembro que eu fiz um samba reggae de O Senhor é Santo, que era uma das músicas que a gente cantava lá. Então, um fez uma bossa nova, eu fiz um samba reggae de O Senhor é Santo. Então, começou aí aquela coisa de brincar com melodia, de brincar com criação. Mas, assim, se você puxar da memória, a minha primeira vez que eu me vi mexendo com isso foi ainda mais novo, que uma professora pediu para a gente fazer paródias, e eu lembro que eu fiz uma paródia para Águas de Março. Que roubada, né? Uma música cheia, uma letra gigante. Eu não lembro onde foi parar isso, mas eu fiz para Águas de Março. Porque a influência de meu pai, que escutava MPB em casa pra caramba também. Então tinha as coisas de Tom Jobim, as coisas todas lá acontecendo. É legal, essas coisas, eu acho que eu também... Pergunta assim, MPB, pô. Lá em casa eu escutava Clara Nunes, a GP, tudo isso. Benito de Paula. Tudo, Benito de Paula, muito lá em casa também. Demais. Como é que você conheceu nosso amigo Ricardo Chaves? Ricardo Chaves, vamos lá. Aí, 2º grau, vamos fazendo essa linha do tempo, né? 2º grau, eu fiz a música da missa, já fiquei eu tô aqui pensando que eu conheço a música O Senhor é Santo, em samba reggae. Samba reggae, vai samba Faz uma levada de samba reggae aí. Dá um Lá menor, que é o clássico Lá menor. Deixa eu lembrar, só o refrão. Santo, oh, 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 Santo, oh, 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 Santo, o Senhor é Santo. Santo, oh, 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 Santo, oh, 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 Santo, o Senhor é Santo.
E assim o samba reggae... Eu estava aqui viajando, pensando no padre. O que é que o padre falou, eu não lembro também. Se ele gostou também, eu não sei, mas Não, foi ele assim que ele ficou. podia estar lá só. Esse menino vai longe. Eu acho que ele achou estranho, eu estava um pouco fora do... Mas na linha do tempo... Mas foi isso aí. Aí, quando eu resolvi fazer vestibular, eu perdi. Eu fiz o primeiro vestibular para medicina, influenciado por meu pai, e perdi. Sim. Aí fui fazer cursinho. Chegando no cursinho, mesma coisa, intervalos, violão. Intervalo do cursinho, violão e tal. Aí já era uma armadilha para as meninas, né? Sempre tem um facilitador. O cara que não conseguia botar o cabo. Me tremia o violão, salvava. Né? E aí, como eu comecei a tentar fazer música, já quando eu saí do Vieira, já no cursinho, nos intervalos eu me aventurava a tocar as coisas que a galera pedia, mas eu fiz uma música e tocava um pedacinho. Nessa coisa de dizer que fazia música, tinha ali a prima de Ricardo Chaves. Sim. Como colega, eu não sabia que ela era prima, né? Emília Chaves. Aí uma vez ela falou, pô, Peixe, por que você não faz uma fita? Era fita cassete. Uma fita e para entregar meu primo. Eu falei, quem é seu primo? Ricardo Chaves. Eu achava uma distância absurda pensar naquilo, né? Ainda, a música para mim ali era realmente uma coisa de hobby, né? De diversão mesmo. E nunca imaginei que eu era capaz de fazer uma música que pudesse ser gravada. Mas o que é que aconteceu? Eu acabei passando em vestibular e na Federal, na época, que foi o vestibular que eu passei, ela tinha aquela coisa de passar em primeiro e segundo semestre. Eu passei no segundo semestre. Sim. E quando você passava em segundo semestre, você ficava, sei lá, 8 meses sem fazer nada. Medicina. Aí eu consegui passar em medicina. Aí eu fiquei 8 meses sem fazer absolutamente nada. Aí eu aproveitei para compor um monte de música. Aí seu pai passou em medicina. Aí meu pai estava felizão da vida, porque né, o filho Quebrar passou em aquele medicina violão, e tal, agora vai. e aí eu me lembrei de Emília dizendo, pô, por que você não faz uma fita e entrega a meu... Aí eu falei, pô, tô sem fazer nada, né? Esperando a Federal me chamar no segundo semestre, primeiro semestre sem fazer nada. Vou me aventurar a ligar para Emília e mandar a fita. Aí gravei 2 músicas e mandei para Emília. Aí Ricardo Chaves me ligou, dizendo, sou primo de Emília, Emília me entregou uma fita e eu quero gravar 2 músicas suas. Foi o começo como compositor, início dos anos 90, aí 93, mais ou menos, 94. Não foram músicas tocadas em rádio, não foram músicas de álbum. Na época eu lembro bastante, porque a capa desse álbum que minha família toda comprou, né? Lógico. Era Ricardo, atrás tinha Lagoa da Abaeté. Sim. E o título do disco, não vou lembrar a música, eu lembro que era a música de Pierre Onassis. Era a música de trabalho de Ricardo. A música de Pierre. Depois eu vou lembrar. E dava título a esse disco, mas atrás tinham, sei lá, 10 faixas, eu estava em 2 faixas, então todo mundo orgulhoso pra caramba de ter sido gravado e tal. E seu pai é medicina, viu? Não esquece que Aí eu continuei estudando, tal, normal, seguindo ali, tocando, fazendo mais música, né? Aí são as coisas... Anos 90, né? Ricardo me gravou em 93, mais ou menos. Aí eu estava fazendo faculdade lá na Federal, e aí outra coisa que a vida também bota no caminho, e são essas coisas que a gente não sabe, né? É a caminhada mesmo. Um desses colegas meus lá da Federal, Marcelinho, que eu chamo Marcelinho, doutor Marcelo Liberato hoje, um angiologista maravilhoso, cirurgião. Os pais moravam no prédio de Bel, ali subindo a ladeira da Barra, numa rua ali descendo. E ele sabia, porque eu continuei gravando as fitas e o meu teste era meus colegas de faculdade, que eu botava para ouvir no carro, né? E aí, pô, essa é legal. Então ficava aquele clima, né, de ver o que é que eles achavam das músicas novas. Aí ele falou, rapaz, você tem alguma coisa pro Chiclete, com banana? Eu falei, rapaz, não, mas eu tento fazer. Pô, faça alguma coisa e me dê uma fita que eu levo pra Bel. Eu moro no prédio de Bel, o Marcelinho me falou, né? Aí eu falei, é mesmo, rapaz, será que ele vai ouvir? Não, rapaz, meu pai é muito amigo dele e tal, eu bato lá, me apresento e tal. Aí eu fiz essa fita, em 96. E aí, não havia celular na época ainda, e aí depois que eu mandei essa fita, o telefone toca lá em casa. Eu estava nesse dia com alguns amigos também da música, já tocando, fazendo um som em casa. E eu lembro que eu não atendi, quem atendeu foi um guitarrista, Ricardo Guerra, que a gente chamava de Barata, Ricardo Barata. Eu lembro até que ele é bem gozador, assim, que ele atendeu e falou, Peixe, tem um cara aqui dizendo que é Bel. Querendo falar com você, e deu aquela risadona, entregou o telefone assim, eu já esperei o trote, né? Falei, pô, quem é esse amigo escroto que tá ligando pra mim, pra me dar susto. Aí Bel já atendeu dando risada, porque Bel ouviu ele falando isso, né? A resenha, né?
E Bel com aquela voz super característica, eu vi na hora, né? Eu fiquei esperando um pouquinho, porque o cara Gente, podia é ser Bel um mesmo, bom peraí. imitador, né? Eu esperei um pouquinho. Aí quando ele entrou no detalhe da fita, eu falei, pô, ele conhece da fita, então é ele mesmo. Que legal. E era Bel me ligando. Aí ele gravou uma música que já foi a música mais executada, assim, pelo menos nesse circuito de carnaval, que é Nanaê. Que é Ô Nanaê, vem bananeaê, com a música bem carnavalesca. E era uma música feita para bloco, né? Porque ele tinha um bloco Nana Banana, que tem outra história aí, que eu era comissário desse bloco, eu e um amigo meu também que fazia, a gente pegava matéria em comum ali da área de saúde, mas ele era dentista. Tinha no passado, era muito comum, os blocos que eram vendidos tinham as figuras dos comissários que tinham que vender 10 para ganhar o seu, né? Sim. Todo mundo estudante, quebrado, né? Sem dinheiro, vivendo ali da mesada. Rapaz, vamos vender esses abadás aí pra gente ganhar, pra gente sair no bloco, né? Aí chegou julho, vendi 1, agosto 0, setembro 0. Eu falei, rapaz, não vai dar certo isso não, bicho, não vai vender nada, a gente vai sobrar. Bora fazer uma música pro bloco, rapaz. De repente a gente até ganha um dinheirinho com a música e sai no bloco. A gente fez a música em cima dessa história. Não vendia nada. Será que em momento nenhum você imaginou assim, não Nunca. é a medicina que eu quero? Não, aí eu não estava ainda assim. Foi uma coisa junto com a outra. É. Eu fui me desgostando, porque a gente faz as escolhas muito cedo, na verdade é essa, né? Eu imagino. É muito precoce. E aí a gente tem as influências naturais, né? Sim. Assim, a figura paterna influencia muito, Bastante. apesar de não, eu te dizer de todo, assim, eu não tive nenhum tipo de pressão para tomar essa decisão. Não houve assim, nem na época que eu falei que ia sair, meu pai foi uma pessoa que me dificultou. Sim. Tipo, poderia ser, né? Acho que a figura de um pai médico, que um filho largando medicina, como eu larguei no 4º ano, assim, os amigos chamaram de maluco a vida inteira, por deixar o filho largar a medicina, né? Rapaz, como é que você deixa seu filho largar? Você já com um mercado aqui todo aberto para o cara seguir carreira, papapá. A dificuldade de passar na federal era dura, eu fui fazer cursinho, então. Mas é a questão de buscar o caminho da felicidade mesmo, né? Então, para mim ali... O pai percebe isso. O pai percebe isso. E assim, eu já estava sendo gravado, mais gravado, né? Outros artistas começaram a me gravar também. E ele entendia que eu tinha alguma coisa ali comigo, que eu estava tendencioso sabe que quando... Eu não sabia ainda o que era, porque eu não cantava, eu só sabia que eu estava sendo gravado e que cada ano que passava, outros artistas me pediam mais músicas, eu era mais gravado. E aí eu falei, eu já não gostava, quando eu comecei a pegar matéria no hospital, eu não tinha muita paciência com o paciente, então não dava para ser médico. Como é que eu não posso ter paciência com o paciente? Aí falei, rapaz, não dá para mim não, eu tenho que pular fora. Sou um peixe fora d'água aqui. Tem que fazer silêncio de lá só. E aí eu cometi essa pela turma da época, se você é maluco, vai largar a medicina, fazer música e tal. Mas eu não larguei assim, eu não fui para a escola de música ainda, eu fui fazer, vou fazer uma faculdade mais tranquila, para eu conciliar com o meu sonho de tentar compor, de tentar lidar com música. Aí fui fazer administração na Fax. Ah, tá. Fiz outro vestibular, tal, fui para Fax. E aí eu montei minha primeira banda, no finalzinho dos anos 90. Foi a Baranga Pintada. Eu adoro nome estranho, né? O primeiro era qual mesmo? Fogo Fato. Olha a Baranga Pintada aí, ó. Novinho aí, 97, ó. O que tá com a mão assim na frente, que eu te falei, é guitarrista Ricardo Barata, foi ele que atendeu o telefone de Bel e disse que era trote. E na ponta aqui do outro lado é Maurício Braga, baterista, que hoje mora no Rio, tocou no Moinho lá com o Emanuel Araújo, foi chamado no Rio para acompanhar Cássia Eller, ele se mudou pro Rio para tocar com Cássia Eller, mas Cássia Eller morreu. Aí ele não voltou mais do Rio. Inclusive até o musical de Cássia, ele fez no Brasil inteiro, é um excelente baterista, meu amigo assim, querido. Então a Baranga era esse trio inicial aí. Legal aí, rapaz. E é engraçado que esse nome não foi eu que criei também não, viu? Esse nome aí foi Beto Garrido, que virou anos depois meu parceiro de várias músicas que aconteceram, que foram sucesso, que tocava teclado também na Baranga. Não tá aí na foto, mas ele entrou depois. Essa banda durou um disco. Duradoura. Eu ia perguntar, fez algum show? Durou um disco? Durou um disco. Mas é interessante, aí vem as experiências, né? Não saiu no carnaval? Mais uma vez, eu toquei no Carnaval do Vitória. Tinha um bloco, Por isso. TTT. Por isso, mas é por isso que Olha, eu tinha certeza. Eu dei a piada pra ele pronta, né, rapaz? Tinha um bloco TTT Vitória que eu toquei com... Eu toquei no Bloco Brother também, com a Baranga. É engraçado que tinha na época, o Bahia tinha um bloco e quem tocava era Saulo com a Chicafé e o Vitória tinha o TTT Vitória que eu tocava com a Baranga. Tinha essa coisa de brincar com os times, com o bloco, tinha isso na época.
E, enfim, eu fiz 2 carnavais de Salvador com a Baranga. Não fiz muita coisa fora, no máximo interior da Bahia. Mas interessante é que, na época, eu achei que estava começando a pintar como bom vendedor de disco, estava aquele fenômeno de milhão de cópias começando a acontecer com a música da Bahia. Então, esse disco ele saiu pela Warner Continental, que tinha Olodum, Bandamel. Sim, a Warner tava tinha um investindo. time grande assim, de artistas já consagrados na Bahia. E a gente entrou na Warner para fazer esse álbum aí. Eu falei de Acosta aqui no começo, e Acosta dirigiu esse trabalho também. E a gente foi gravar as vozes, os metais, lá na Gravodisc em São Paulo. Eu soube que esse estúdio até pegou fogo, o Gravodisc. Não sei se ainda está atuante, mas eu lembro que quando eu entrei no estúdio... Você vê que o Vitória e a Baranga... Não deu azar não, porque a Gravodisc era um estúdio super tradicional. Eu chegava lá, via que Leonardo tinha gravado discos incríveis lá, Zezé. Tradicionalmente uma gravadora, um estúdio que atendia muito o braço sertanejo daquela primeira leva. Então lá Daniel gravava, tinha uma sala de gravação de orquestra lindíssima. Assim, eu lembro que Acosta, quando foi dirigir a gravação de metais, eu lembro que os metais que a gravadora colocou para gravar esse disco eram os mesmos metais que gravavam Skank, que estava surgindo na época. Era um time muito o legal. O estilo era... Desde esse começo aí, eu acho que a Baranga ela tinha uma linha de fazer um pop axé. Era um desenho meu, porque eu tinha essa influência mais de rock, por conta das bandas de colégio, por ter sido já... a minha geração pegou essa influência do rock nacional. Então a gente tinha uma influência de um lado do carnaval mais pop, como o Asa de Águia tinha. Sim. Como o Jeremias no Bate-Corda na época, ainda não era Jamil, também tinha. Tinha influência de ska, reggae, assim, mais tocado, rápido mesmo. Nós acompanhamos, assim, de forma periférica, né, marginal. E você falando, a gente vai lembrando das etapas, né? Você está falando Jeremias, está falando... E é tudo no mesmo tempo ali, né? Final dos anos 90, exatamente, essa época aí. Legal, mas sim, aí a Baranga que foi tocar, aí tocou no dia do Vitória e acabou. A história não é bem essa, mas durou um disco. Durou um disco e talvez 2 anos e meio de convivência. Deixa eu tentar de novo. Você não quer mudar? Jamais, nunca. Sem chance. Você sempre foi fulião, né? Eu acho que esse lado meu de compositor Sim. que migrou para uma criação de carnaval é por conta disso, porque eu sempre gostei de carnaval. Os discos de Luiz Caldas lá na ilha, o do Armandinho do Mais, esses discos todos que eu vi ali, ainda novo, quando eu comecei a poder ir para as festas, já pré-adolescente, ali adolescente, 15 anos, 16 anos, comecei a ir para as... Eu lembro que na ilha tinha um festival no verão que a gente ia andando pela praia até Barra do Pote, e acontecia, eu lembro, assim, eu tenho isso claro em minha cabeça, um show de Moraes com o Davi, super pequenininho, Davi Moraes, tocando Brasileirinho, ele chamava o filho para ir pro palco, e ele pegava o violão pequenininho e tocava bem rápido. Ele sempre foi muito virtuoso, Davi, né? Então, eu tenho essas coisas, eu lembro de bandas que não são nem, assim, nem se destacaram tanto no axé como outras, mas eu lembro de show da banda Laranja Mecânica. Laranja Mecânica. Você lembra disso? Então, eu lembro de vários shows. Então, essa conexão dos verões, dos festivais, eu comecei aí, eu lembro que eu fui para um show do Asa de Águia bem no começo da carreira no Baiano, não estava nem muito cheio. Então, eu peguei bem essa coisa começando. Foi a Beck de Durval? Foi a Daniela? Era a Beck? Daniela cantou com o Ricardo Noeva, Ricardo Chaves Noeva. Agora, Durval, a banda Pinel, se eu não me engano, Durval dirigiu, tocou guitarra, quem cantava era Ricardo. Tem essa fase inicial é bem curioso isso, né? Porque Durval tocava guitarra, Ricardo cantava, Ricardo saiu do Pinel, aí Daniela cantava, fazia back para ele no trabalho dele. Então era isso. E depois os artistas foram... Esse disco, por exemplo, da Baranga aí, que você disse que tocou no TTT Vitória e deu azar. Não. Esse disco você que falou, né? Tá registrado. Repetindo suas palavras aí. Me deu sorte, né? Porque eu gravei um disco em São Paulo e tudo, né? Enfim, lá grava o disco. Mas, enfim, esse álbum tem uma regravação. Tem duas músicas que eu regravei dentro da minha cabeça, que Jerônimo é um dos autores, que foi gravada também pela Cor de Som. E tem também A Gente Pede Festa, que foi uma das primeiras músicas tocadas em rádio do Asa de Águia. Festa, enquanto o pirão não vem, a gente pede festa. Lembro. Isso é bem comecinho do Asa. Então, Durval, a generosidade do Durval, nesse álbum ele foi gravar comigo, ele participou, então tem se fosse na época, hoje a gente chama de feat, né? Mas na época foi uma participação mesmo. Durval foi na WR, nossa querida WR, e gravou essa música comigo. Deixa eu só Baranga.
Essa saudade. Você prefere compor sozinho ou em parceria? No começo eu fazia por não descobrir esse mundo de parceria. Com a Baranga, por Beto também já começar a ter algumas coisas gravadas, a gente estava no mesmo grupo, então passamos a fazer as músicas juntos pro grupo, para a Baranga. Quando a Baranga acabou, eu passei a me reunir com o Beto com certa disciplina, assim, quase que diária, para fazer música. Sim. E foi uma época muito, assim, produtiva da dupla, porque a gente teve muita coisa gravada, assim. Ganhamos música de carnaval, em 2003, com o Vovô. A música que eu cheguei aqui tocada aqui 100%, que é de 2005, também fez muito sucesso. Não Vou Chorar. Você gravou quantas músicas você fez pro Chiclete? Só pro Chiclete, Bel, Chiclete, Carreira Solo depois e antes, são quase 30 músicas. Né? Quase 30 A Filandô, Quero Chiclete, Nanaê, 100% Você, uma parceria Vovô. Aquele telefonema... Rendeu. Né? Virou celular depois e continuou sendo gravado aí. E a maioria dessa Cadê a fez foto? conversa. Cadê a produção? Olha lá. Ó, isso aí já é uma foto do ensaio do Arém. Larém, que é um projeto. Tem um lapso temporal aí que eu vou chegar, que é o seguinte. Quando a Baranga acabou, eu voltei para a faculdade, eu falei que eu fui para administração, Sim. né? Cheguei à administração, achei também que eu estava perdido lá dentro, a mesma coisa. Eu falei, pô, vou fazer o que agora? Vou ficar só compondo, vou sair da faculdade. Aí falei, ó, vou fazer um curso noturno, vou ficar o dia todo livre. Aí pesquisei, a Católica estava lançando o curso noturno de Direito. Nossa. Eu sou um peregrino de faculdade. Nada. Na verdade, assim, na minha época, se a gente fosse falar de música, existia um abismo, assim, no sentido... Eu estava naquela fase sendo gravado, mas a faculdade de música não me atendia, porque era erudita, na faculdade erudita, não era uma faculdade com curso popular, não tinha essa opção. Então, hoje, alguns pais, até de amigos meus, chegam para mim e falam que os filhos estão querendo fazer música e me pedem conselhos, porque viram que eu fiz essa escolha, né, profissional. E eu dou muito conselho, assim, porque, assim, tem muitos caminhos hoje. Sim. Por exemplo, se você hoje fizer uma produção, estudar áudio, estudar as downs, você pode ser compositor, ser arranjador, você pode trabalhar com trilha, com parte publicitária, você pode ser instrumentista, você tem milhões de caminhos. Então, quanto mais ferramenta você puder dominar, vai jogar a favor da sua caminhada. Então, eu não tinha, por exemplo, um curso, talvez, de produção de áudio que não existia na Bahia isso. Talvez no Brasil, talvez estivesse em São Paulo, alguma coisa Produção bem de áudio, inicial. uma coisa bem mais... É assim, porque não era comum que hoje a turma jovem produz em casa. Sim. Você tem discos que tem premiações internacionais que foram feitas no quarto. Então, assim, hoje você consegue fazer isso, né? As pessoas hoje, dominando ali um Pro Tools, um Logic, um Live, ele consegue produzir, se for instrumentista, de conseguir também mixar as coisas, gravar. Então, hoje, se essa turma nova consegue já ter essa ferramenta à sua disposição, consegue estudar um instrumento, aí você incentiva a estudar mais de um instrumento, por exemplo. Lida com a parte de programação, que é a parte rítmica também. Você grava tudo, se você quiser. Sim. Você hoje talvez tenha em Salvador, quem que faz isso não é da minha geração, do meu segmento, talvez seja Luiz Caldas, que grava tudo. Sim. Luiz grava tudo, eu acho que ele só não mixa, mas ele grava tudo, canta, grava todos os instrumentos. Um álbum por mês, né? Ele faz um álbum por mês. Mas assim, é difícil isso, demais, é muito complexo você dominar muitos instrumentos, né? Tem muita particularidade. Então, eu acho que hoje tem um caminho que eu não tinha, ou era uma faculdade assim, mais... era composição e regência, ou licenciatura, uma coisa assim, mais para essa parte popular não tinha. Então eu falei, eu vou fazer o curso noturno para continuar tentando alguma coisa na música, tentando entender onde é que eu ia me encaixar na música, né? Continuei compondo, aí em 99 a Ivete gravou Tá Tudo Bem, que foi a primeira música da carreira solo dela, quando ela saiu do Eva. Aí, de repente, é uma música que eu fiz até sozinho também. E eu vi essa música ser lançada no Fantástico, com clipe, música de trabalho. Tá tudo bem com ela. Liga pra mim, diga que vem, faz um carinho. Aí Ivete trabalhou essa música, saiu. E aí começou aquela coisa, quando você já tem música com Ricardo, com Bel, com Chiclete, com Ivete, aí o mercado todo já quer lhe pedir música. E aumentou minha demanda. Eu falei, é responsabilidade, porque quando eu acabava de fazer uma música dessa e era gravada, eu achava que eu não ia conseguir fazer outra. Eu sempre tinha isso comigo. Pô, eu não vou conseguir fazer outra. Esvaiu tudo. Aí eu falei, não, tal, aí vou continuar. Aí Beto foi uma pessoa que me conectou muito pela disciplina dos dois, da gente se encontrar, porque tem até uma frase de Picasso, eu gosto de
de dizer essa frase, que a inspiração tem que lhe encontrar trabalhando. Então a gente sempre estava muito focado nisso. Ó, vamos tentar se encontrar diariamente. Está preparada, né? Vamos lá, vamos bulir ali uma frase, vamos mexer na melodia, vamos em cima de uma ideia, vamos em cima de uma experiência. E a gente conseguiu de tudo um pouco, desde uma frase, na época, por exemplo, o que rolava era um Orkut na época. Tinha uma comunidade que era a Fila Andou. Eu falei, ó, isso aqui é uma música, vamos fazer. Vamos contar a história. Ah, fila andou, eu te falei, não deu valor, do Chiclete Comandante também. Sim. Gravada pelos sertanejos, alguns já gravaram. É isso que eu ia te perguntar, qual a diferença de compor para um e para outro? Baiana, na verdade, eu migrei, não é nem migrei, eu passei também a atender esses pedidos, porque quando eu comecei a fazer show já Peixe, eu comecei a dividir palco com essa turma também. Porque essa turma do sertanejo pós-Leonardo, pós-Zezé, essa segunda geração que chamaram de sertanejo universitário, é uma turma que começou a carreira meio que na mesma época que eu comecei. Então, por exemplo, essa foto que estava lá, Bel, era um ensaio do Arém, que eu comecei a fazer no início da minha carreira como cantor Alexandre Peixe solo, essa foto aí. E nesses ensaios que a gente fazia lá no alto do Andu, ali na Paralela, aos domingos, a gente começou fazendo praticamente todos os domingos, depois a gente foi fazendo menos, quinzenal, depois foi mensal. A gente levava para cantar vários artistas, né? Convidava, como o Bel me gravou muito. É Adriel aqui, produção? Exatamente, tocando contrabaixo, é o próprio, que trabalha com vocês aí. Rapaz, você tá com uma visão maravilhosa. É, ali, ó. Adriel, rapaz. Marquinhos Adriano no contrabaixo, ali, exatamente, é ele ali, ó. Nessa época, é bem no comecinho. E aí, por exemplo, quem participou do ensaio do Arém foi Jorge Mateus. Ah, sim. Eu fui fazer um show em Goiânia, conheci eles lá, eles estavam no segundo ano de carreira, eles, pô, eu tenho a maior vontade de conhecer Salvador, o Carnaval de Salvador, não sei o que é um trio elétrico, você abriria as portas pra gente? Eu falei, claro, pô. Aí eles foram pro ensaio do Arém comigo. Eu acho essa... E depois pro Carnaval, e aí entra o que você me perguntou. Aí depois, você não tem uma música pra eu gravar, não? Aí eu falei, pô, não tem, mas vou fazer. Aí comecei a fazer pra eles também. Gente, vou chamar um breakzinho, daqui a pouco eu volto aqui com Alexandre Peixe. O Fortuna Crítica continua, mas antes, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe o nosso conteúdo. Inaugurada em 2018, a Arrojal Sá é uma produtora baiana, com sede em Salvador e filial em São Paulo. A Arroz tem um olhar único para a produção musical, audiovisual e de conteúdo digital. Antenada com as principais tendências, realiza projetos que vão de álbuns, shows, podcasts, clipes musicais, vídeos, até o gerenciamento de carreira artística e outros. Sofisticação, criatividade e cuidado são as marcas da Arrojal Sá, entregando produtos e serviços com qualidade ímpar. Saiba mais sobre a produtora nas mídias sociais. Volta aqui com Alexandre Peixe. Oh, tá tudo bem, delícia. Alexandre, você chegou a ser sondado para ser cantor do El Chan. Como é que você descobriu isso? É? Quem lhe contou isso? Rapaz, assim... Informação sigilosa. Quando foi esse convite? Eu tenho 2 convites para participar de bandas que, assim, eu não lembro se eu já falei isso em algum lugar, por isso que eu te perguntei. Um foi o de Cauada me chamando pro Tchan. Ainda bem que ele teve a inteligência de não... porque imagine eu, duro desse jeito, dançando no Tchan. Que coisa horrorosa.
Mas ia aprender, né? Que o jacaré é bonito, Pô, né? eu acho que não tinha jacaré pra salvar, não, o peixe, viu? Não tinha nada a ver com a onda, viu? Não tinha, não. E por que você não aceitou? Porque eu achava que não tinha nada a ver. Nada a ver, né? Sinceramente, eu acho que o Tchan gravou aí, tem todo esse clima aí do Pagode da Bahia, do começo disso de despontar pro Brasil, que eu respeito muito. Adoro o compadre Washington e adoro o Beto Jamaica. São Simpatia. duas pessoas que sabem entreter como ninguém. O Tchan tem milhões de hits, não dá para se discutir isso. Se gostar ou não gostar é outra coisa, mas quando tem uma história assim de sucesso, tem que respeitar. Então eu fui gravado pelo Tchan também, essa onda de compositor, a gente tinha que ir para onde estava dando, né? Tava ali. Aí eu também fui gravado. Então eu adoro o trabalho da turma, mas não tinha nada a ver comigo, né? E outro convite que eu não sei se eu já falei em algum lugar, eu fui chamado para cantar no Cheiro de Amor, antes de Aline Rosa. Foi? O Whindersson me ligou, eu estava na minha terceira peregrinação universitária, eu tinha entrado à noite para poder ver se eu dedicava a música ao dia. Aí o Whindersson me liga, me fazendo esse convite. O curso noturno era um curso mais longo, era de 6 anos. Eu estava, sei lá, faltando 1 ano e meio para acabar. Eu falei, som, pode me chamar agora. E o tio, eu não vou. Porque eu vou, terceira faculdade, eu vou largar de novo? Não, eu tenho que acabar essa questão de honra. Não, 12 anos. Você vai conciliar. Porra, bom, isso eu tô 12 anos dentro de faculdade, eu tenho que acabar um negócio. Nem jogo o canudo na gaveta e vou atrás do meu sonho. Mas eu preciso acabar essa zorra, bicho. Não me leve a mal, o Cheiro é uma instituição, praticamente, é uma banda... Sim. Não tem nada a ver de gostar ou não E gostar. agradecemos, né? Porque foi a Aline Rosa. Tá vendo aí? Valeu a pena, a Aline é uma craque. Enfim, né? Mas outro convite que, naquele momento, eu queria finalizar uma etapa da minha vida. Também agradeci muito a lembrança de Whindersson, mas não fui. Teve esse do Tchan que você falou. Não lembro exatamente a época das duas, mas foram convites que aconteceram. Ainda bem que você não aceitou as duas, né? Enfim, E formou né? em Direito. E me formei em Direito. Mas não fiz nem o AB. Você vê que eu estava tanto querendo acabar que nem a prova do AB eu fiz. Caramba. Eu só fiz, eu acabei, pronto, cumpri essa missão. Não foi nem para ninguém, não foi cobrança de pai, de mãe, não, foi minha. Falei, eu já fiquei tanto, vou continuar, vou acabar um ciclo. E foi exatamente essas coisas, acho que são ritos de passagem na vida, sim, né? é verdade. Eu falei, eu terminei aqui essa vida acadêmica e agora eu vou focar no que eu sempre quis, aí a música seria realmente protagonista do meu tempo total, né? E foi ali que foi a minha... Na verdade, assim, eu já peguei o finalzinho de Direito, começando a cantar na noite com um projeto que eu chamava de Alexandre Peixe Canta Axé das Antigas. Isso foi numa boate que tinha ali, uma casa de show que tinha na Pituba, chamada Fashion Club. Eu tinha feito um álbum chamado Luau Bahia, também ainda compositor apenas. Inclusive Marquinho Adriel, que a gente acabou de falar dele aqui, eu gravei na casa dele, ele e Papau, o sócio dele, a gente gravou lá dentro. Por que eu gravei esse álbum? Porque tinha no Brasil, na época, um artista que gravava várias versões acústicas. Eu estou tentando lembrar o nome dele aqui para falar, sabe se vocês me ajudem aí. Era um mineiro? Acho que era mineiro, cantava em inglês também, Era em mineiro, português, me lembre aí. O Soraya gostava bastante dele. Vai chegar o nome dele Emerson aqui. Nogueira. Emerson Nogueira, perfeito. Emerson Nogueira, e eu adorava escutar os álbuns dele. Eu falei, pô, mas a gente não tem nada aqui com aquele clima mais de bongô, violãozinho tocando assim, mais com cara de fogueirinha e praia, luau, né? Vou fazer isso com o repertório da Bahia. Aí eu gravei lá com Marquinhos e Papau, e eu gravei, aí tipo, regravei Prefixo de Verão, Maindade Nagô, só músicas mais clássicas, né? Dessa época. E encontrei um cara que era dono dessa casa de show e expliquei, gravei esse CD na Gibe, um amigo meu. Será que esse negócio não podia ser um show? Eu não estava cantando, eu estava naquela fase ainda acadêmico, recém ali, faltando 1 ano e meio para 2 anos para me formar, 1 ano para me formar, e compositor. Aí eu estava intenso como compositor, fazendo bastante música, sendo gravado. E ele falou, rapaz, eu vou te dar o domingo aqui para vocês arriscarem, ver se esse negócio dá certo. Pode ser que funcione diferente, né? E o nome era Alexandre Peixe Canta Axé das Antigas. Então a gente tocava, sei lá, 8 músicas de Luiz Caldas, 4 da Amanda Mel, 5 do Olodum, aí puxava algumas coisas lá de trás. E a gente começou a fazer no domingo, e o primeiro foi ali mais ou menos, o segundo já ficou melhor, a gente ficou 6 meses nessa casa de show. Marquinhos fazendo baixo, Adriel, lá com a gente. E aí eu recebi um convite de uma produtora que cuidava da carreira do Babado Novo no auge. Claudinha estava estourada no Brasil inteiro. Falou, rapaz, você compõe, tá aí cantando, você vai ficar cantando só as coisas antigas, por que você não grava seus álbuns? E a gente vai produzir aqui você. Tive um convite de Rodrigo Melo, lá da Pequena Notável na época, a fazer parte do cast dessa produtora. Foi aí que eu falei, pô, já estou me formando, estava faltando, sei lá, 6 meses. Vou terminar aqui
e vamos jogar. Esse negócio demora, essa formatura. Né? Aí por isso que eu falei, eu me formei e nem fiz OAB. Eu falei, agora eu vou, a oportunidade está na minha porta, eu estou dentro de uma estrutura profissional que tem... Agora eu vou... E eu corri para ali, né? E estou até hoje. Deixa eu Solo. chamar nosso amigo Pedrinho. Pedrinho, cadê você, Pedrinho? Oi, Luiz, oi, Alexandre, como vocês estão? E aí, tudo Pedrinho? bom? Vocês estão todos elegantes hoje. E você Obrigado. Tá bem, rapaz, você tá muito bonito. Vem cá, o que é que temos aí hoje? O que é que tem de matéria? Hoje vamos falar sobre os direitos autorais do mercado musical. Direitos autorais. Isso. Bora lá? Alexandre Peixe começou a sua trajetória profissional como compositor. Em 1993, teve 2 músicas gravadas por Ricardo Chaves e depois foi gravado por outros grandes artistas, compondo músicas que se tornaram hits do carnaval baiano. Os direitos autorais na música são parte importante da remuneração de compositores, músicos e gravadoras de todo o mundo e fazem parte de uma regulamentação muito complexa. No Brasil, o ECAD e outras associações como a UBC são responsáveis por fiscalizar e repassar os devidos valores aos compositores. Muita gente não sabe, mas qualquer evento que toque música está sujeito a ser cobrado, seja um casamento, um aniversário ou um show para centenas de pessoas. O mundo da música também é repleto de regulamentos e leis que garantem aos artistas os seus devidos direitos. Esse foi o UFC News de hoje. Até a próxima! Aí, E aí? Pedrinho. E perguntas? Eu queria saber de Alexandre que a inteligência artificial tem sido bastante usada como composição de músicas, né? E você, como grande compositor baiano, brasileiro, o que você acha sobre isso? A gente está vivendo o auge disso aí, dessa discussão, né? Inclusive, recentemente a gente viu a matéria aí do Spotify ter feito uma varredura e derrubado um monte de canção criada por inteligência artificial, né? Então, teve uma situação também que foi feita uma música e ficou top 10 nos Estados Unidos e não tem dono, né? Porque é robô fazendo. Então, a gente está vivendo uma fase bem estranha, porque... Para quem a gente acabou de ver a matéria de direitos autorais, por quem seriam os autores dessa música, né? Criada por robôs, né? Então, eu espero, né, que a gente consiga pacificar isso através... O direito sempre chega atrasado, é normal na história, sempre ele tenta regulamentar, mas chega com um delayzinho, né? Para entender o processo e tal. Mas eu acho que essa hora vai ter que chegar em algum momento, porque outro dia me perguntaram isso, eu falei, daqui a pouco o autor vai ser quem brifou. Porque se você brifa lá pro ChatGPT, eu quero uma música Beatles misturado com a Seu Valença. Se eu brifei, eu sou o autor. E se eu gostar, eu posso subir no Spotify ou em qualquer plataforma. Aquilo é meu. Não está nada legislado a respeito disso. Então, é a terra de ninguém ainda, né? Eu também acho. Acho que isso é muito então, complicado. muito complicado. Agora, eu acho que nunca a gente vai ter uma substituição da criatividade humana, Não dessa vai ter. questão do sentimento, da Sensorial, intuição, sensorial. a Lógico que esse banco de dados que a inteligência artificial tem, né, a seu favor, pode ser que essas junções, quando você brifar isso, você tenha bons resultados. Eu não duvido que isso aconteça, não. Mas eu acho que nada vai substituir a criatividade humana. Acho que isso a gente não vai ser derrotado, não. A composição é através do coração, né? Exatamente, do sentimento. Máquina não tem sentimento. Né? Exato. Pedrinho, você conhece alguma música do Alexandre? Já escuto muita música na época do carnaval. Canta uma. Afilando, eu te falei! Isso aí, Pedrinho. Obrigado, Pedro. Valeu, Pedrinho. Aí, tá vendo? A fila andou. Tá vendo? Fila andou. Essa história é uma história de muita gente, né? A Todo mundo formação morreu. de direito, de alguma forma, te ajudou a organizar a sua carreira? Porque essa coisa, a gente tem aqui a parte editorial que cuida disso. E é extremamente complicado. É complicado, é E complicado. se deixar passar, Eu acho que depois para você correr atrás, amigo, é uma loucura. Viu? Eu acho que tudo que a gente faz na vida, a gente se leva experiência, né? Direito, como foi até que eu andei mais, digamos que foi até o final, lógico que eu tenho que usar a meu favor, essa preocupação com os contratos, né? Essa curiosidade, por exemplo, com o direito autoral dentro da faculdade eu sempre tive, participava desses encontros, simpósios. Hoje na gestão de carreira, que eu tenho uma gestão também independente hoje, eu participo desde da criação, quando a música precisa existir no mundo, ela tem um CPF que a gente chama de ISRC, que é o CPF da música, então a gente participar disso,
a gente entender através das agregadoras, os percentuais, o direito autoral que a matéria falou aí, a gente entender isso. Falamos aqui, antes de voltarmos do break, sobre a nossa dificuldade hoje de termos ficha técnica no mundo digital. Isso a gente precisa cobrar, a gente precisa se mobilizar mais. Porque, pô, a gente se deliciava nos vinis vendo atrás quem eram as pessoas que gravavam, quem mixava, pô, os engenheiros de som. Pô, aquilo era... E eu não entendo por Os que não autores. tem, né? Porque não Entendo, se faz, né? Plataformas. Hoje... Então a gente tem que brigar por isso, porque vai ser uma lacuna aí dessa forma de consumir recente a música digitalmente, sem essas informações. Não sei se vai dar tempo de você conseguir colocar tudo em dia, porque se lança tanta música diariamente. Que é uma coisa que eu adoro futebol. Né? Sou torcedor do Bahia. Escolheu mal, né? Tudo bem. Do São Paulo. Tricolor logo completo, né? E é uma inversão. Se você for para o estádio, você tem pouca informação. Olha que negócio interessante. O gol passou, você não viu, tal. Hoje com um telão lá, com um recurso, você consegue ver alguma coisa. E pela TV você tem tudo completo. Todos ficha, os anos, sabe quem é que vai entrar, quem sai. Como é que no digital, a gente joga isso pro digital e Não perde? tem. Eu acho que toda vez que se não houver essa mobilização de bastidor, seja das associações, de todas as associações que representam, sejam gravadoras, sejam artistas, instrumentistas, todos, não vai partir deles essa vontade de fazer, porque vai dar mais trabalho você ter que coletar essas informações, vai demorar mais lançamento. Eu tenho conversado muito e vou estar te perguntar aqui, né, o que é que a mudança do físico para o streaming, né, o que é que você percebeu? Porque, por exemplo, o maestro Cristóvão Bastos, por exemplo, reclama muito, muitos outros reclamam. Do som? Não, do como está a música hoje? Da arrecadação, entendi. Da forma de... Entendi. Então tem gente que vai para show, esses caras levam um CD, pô, para vender lá. Vou vender o CD, não quero nem saber, vou levar o CD. Mas assim, tem muita gente ainda que tenta isso e reclama, né? Porque não a gente sofre em vários momentos, né? Se a gente olhar o traço histórico, a pirataria matou muito durante muito tempo. Ali do vinil, o autoral, então a gente sofria com isso, não recebia. Os instrumentistas não recebiam os conexos, porque os discos eram vendidos na pirataria. Aí veio o digital, aí isso acabou e vamos respirar agora. Mas a arrecadação, para você conseguir segurar o dinheiro na mão, assim, dizer, pô, ganhei bem, você tem que ter muito play. Então, assim, é uma realidade para muito poucas pessoas. Então, hoje, talvez você tenha 3% arrecadando tudo do digital hoje no mundo, entendeu? 3% concentrando a renda. Os que ficam no top 10 ali. Absurdo, então, assim, ainda não se tem um equilíbrio nisso. Tem um movimento muito grande na Europa e nos Estados Unidos de se rediscutir esses percentuais, né? Inclusive, também não tem conexão no digital. Então, para instrumentista aí, o músico não recebe no digital também, que é outro absurdo. Que é uma coisa que a galera também está pleiteando já, se movimentando para conseguir isso. Então, a luta árdua aí, porque a gente tem, como tudo, né, os benefícios de você tirar da mão da gravadora o monopólio de dizer quem é que vai conseguir ter carreira ou não vai ter, que isso acabou, porque hoje você consegue, através de digital, lançar sua carreira, e a gente tem milhões de artistas que conseguiram sair ali do quarto por conta dos vídeos no YouTube, ou porque postavam suas músicas. Porque antigamente, ou você estava na gravadora ou você não existia. Sim. Então a gente tem benefício do digital também, né? A gente conseguiu democratizar mais a música. Mas temos lados negativos. Hoje o consumo de música ficou muito rápido. Então esqueça a introdução. Então vamos lá, gente. Fazer um arranjo para a música. Se você demorar muito a introdução, a setinha do skip lá do pular, aí a gente começa a ler as pesquisas que está em 5 segundos a taxa de pulo, de skip, né? Nossa. Aí quer dizer, você tem que convencer o cara que está lhe ouvindo a gostar de sua música em 5 segundos. Então você começa a fazer cada dia arranjos mais pobres, ou você tem que começar a cantar o refrão. Começa pelo refrão. Lá Beatles, help, I need some, tem que cantar help, entrar cantando help. Logo vendo o refrão, então assim, você começa a limitar a produção, as músicas estão ficando menores, o consumo ele é rápido. Então, eu me sinto uma pessoa assim, privilegiada de ter, por exemplo, uma música como Voa Voa, que completou esse ano 20 anos, em repertórios até hoje de carnaval. 100% Você, que foi de 2005, então completou 18, que as pessoas tocam. E se eu perguntar a qualquer um hoje aqui, qual foi a música do carnaval de 3 anos atrás? 2? Ninguém lembra.
Não vou falar um não, porque um tá recente. De 2, quem foi que ganhou o carnaval? Ah, não teve carnaval. Pronto, vamos lá. O último carnaval antes da pandemia, qual foi a música que ganhou? Eu só me lembro de Pissirico. Você não lembra, né? Ninguém lembra. Que não foi. Ninguém lembra. Tem que ir pro Google pesquisar. Então a gente virou essa coisa do consumo rápido. Sim. E as músicas não ficam, não só do universo carnavalesco que eu estou me referindo, mas do Não, no mercado. geral. É verdade. No geral. Então, cadê aquelas canções? Não estou pousando aqui de saudosista como se a nossa época fosse melhor que outra época, não. Eu acho Porque a gente tem um pouco, de vez em quando, essa coisa de querer dizer o que é produzido na nossa geração é melhor. Não é isso. Mas eu estou, assim, pontuando que a forma de consumir música tornou, e a velocidade disso, tornaram as músicas descartáveis. Ou elas não ficam. Você não sabe cantar uma música do começo ao fim, você pega um violão, você canta 10 músicas do Legião Urbana num show, é acompanhado. Eu fiz um show sábado passado, em Brumado, e tinha acontecido a morte de Rita ali, e eu estava com violão no momento que eu faço violão, mas eu faço com banda, e eu toquei. Desculpa o Aue. Voz e violão, eu puxei, falei, pô, eu senti que estava num momento bacana para fazer isso. Eu comecei a cantar, vi todo mundo fazer, eu parei de cantar, fiquei tocando violão, a galera cantando, do começo ao fim. Legal. Hoje é difícil você pegar uma canção que vai para um rádio, que você veja as pessoas... Canta uma música toda de Anitta aqui, que é a maior celebridade. As pessoas... De 2 músicas de Anitta. Se falar nome, então assim, ela performa, ela hoje é uma pessoa que todo mundo, dá palestra em Harvard, todo mundo se mira no formato de carreira dela, mas a gente não sabe cantar nenhuma música. Você não acha que... Então tem alguma coisa errada, né? Alguma coisa está fora da ordem, como diria Caetano. A gente vai ter que achar uma solução mais do meio aí, acredito. Você sabe, isso é verdade, eu até comentei isso ontem. O Woody Allen, ele deu uma entrevista nas páginas amarelas aí da Veja, e ele fala exatamente isso. Na minha época, quando eu era jovem, era filas e filas para o cinema e filmes maravilhosos, e eu não conseguia. Hoje eu produzo, ele faz uma produção, eu adoro a produção do Woody Allen, e tudo que ele produz é muito interessante, e a sala fica vazia. E aí ele falou, aí um outro lado lá está lançando o Homem Mosquito número 4. E aí tem voltas e voltas no quarteirão. E aí ele abre um paralelo na entrevista dele, ele abre um paralelo. A formação acadêmica, na época dele, era menor. Hoje está maior. Aí ele fala, mas eu não estou entendendo mais nada. Na teoria era para se consumir coisas mais de qualidade, né? Que as Com pessoas certeza, têm mais acesso a isso. Era pra... E aí a mesma coisa, quando você fala assim, não é saudosismo. Não. Você escutava, você queria escutar de novo e entendia. Você escutava um Caetano, você tentava entender. Você escutava um rock, você tentava entender. Hoje a coisa passa, eu acho que, como você mesmo falou, começa o refrão, acabou. Olha, recentemente, numa festa, nas festas que eu toco, lógico, sempre tem DJ, antes, depois. Tem DJ discotecando hoje só com refrão. Ele muda de refrão para refrão. Principalmente os DJs que fazem, que tem um público que é consumidor de TikTok. Se você fizer um teste, assim, pega uma música estourada no TikTok e toque a parte A e B dela. Parece que as pessoas olham para você assim, que música é essa? No refrão, faz a coreografia. Tipo, conhece o refrão. Então existe uma coisa... Você falou de Woody Allen em relação ao cinema, que é hoje uma dificuldade você sair de casa para ir para o cinema, porque você tem no seu controle ali tanta opção, né, no streaming. E minha irmã fez um comentário comigo hoje, um pouco parecido com isso. Ela falou, pô, eu tô com tanto livro para ler e não consigo. Eu falei, minha cabeceira tem 12 livros empilhados, eu vou pegando, ou eu quero ler, você bota em cima do outro, eu já vi, tem 2 pilhas de 6. E aí eu chego em casa, quando eu vou dormir, é a hora que eu vejo televisão com minha esposa, ela tá vendo alguma série. Aí eu começo a ver a série, o livro ficou do lado e vai subindo. Então a gente está deixando de ler, né? Tá deixando de ir pro cinema, porque tá ali, tá deixando de consumir música. Eu acho que eu só assisti uma série. Aí depois que eu assisti a série, eu falei, esse negócio vai matar a gente. Então eu assisti essa série, deixei de lá, nem terminei. Não estou criticando, achando ruim a série, não, porque eu adoro assistir série. Eu desisti. Porque... A provocação é a forma de como a gente está consumindo tudo, né? De modo geral, não só a música. Eu desisti de assistir série porque o que você falou, essa pausa que ela deu na minha leitura. Pausa a leitura. E aí eu falei, não, esse negócio não está certo. Esse negócio não é...
Aí parei de assistir série. Não assisti Senão não mais. lia, você não lê, né? Ou Então, alguma coisa muito rápida que eu vejo, tal. Aí eu fico confesso que eu fui vencido, vou ter que tentar, mas assim, é muito tentador, uma produção muito... Essa turma toda do cinema tradicional está produzindo para o streaming já, porque já viu que o público está ali, a audiência está ali. Mas tudo bem, eu acho até que aí vem a questão da rede, da música, de tudo. Eu acho que vai ser o filtro, né? O danado do filtro da gente, e aí vem a formação, o preparo, Tudo, tal, que vai fazer com que você chegue ali. Isso aqui eu não quero, pula, skip. Mas né? engraçado que, assim, se a gente olha, quando vem a TV, a televisão chega pra gente, todo mundo disse que o rádio ia acabar, nunca acabou. Nunca acabou. Né? Aí vem o streaming, vai fechar cinema, vai acabar a TV, e você acaba descobrindo as audiências, as coisas, com tudo ali junto, né? Então, eu acho que é isso aí, é o passo a passo mesmo Eu não sei, eu acho dos que... tempos. E a gente faz, como você falou, os filtros pessoais, né? Tem que ter filtro. Na sua visão, é possível viver apenas como compositor no Brasil, na sua visão? Ó, vamos lá, vou tentar fazer um paralelo de quando era só compositor. Naquela época, os discos, eles remuneravam a gente antes deles saírem, porque o disco físico iria para a loja, independente da sua música tocar ou não tocar. Então, entrei no disco de fulano, o cara já sai com 100 mil cópias vendidas para a loja, se vai vender, se vai fazer promoção, não vai, a gente recebia o advance, o adiantamento ali. Então, para a turma que vivia só da composição, e eu posso dar alguns nomes aqui de compositores que não tiveram carreira, não quiseram, enfim, não são, além de compositores, não viraram cantores, não tiveram bandas, que são bem-sucedidos e que foram, por exemplo, uma geração próxima à minha, que entravam nesses discos que vendiam 1 milhão, 2 milhões e meio, 3. A gente teve fenômenos aqui absurdos, né, de venda de discos, e que conseguiram ali ter uma vida durante uma década, talvez, muito boa. E quem conseguiu se organizar bem financeiramente, eu acho que hoje está bem no meu movimento. Então, bora. Quem hoje está dentro surfando a onda do que toca no rádio hoje, do que tá rolando como música protagonista. Então, eu já tive experiências de compor em Goiânia, a gente chama isso encontros de compositores, eles chamam de song camping. A gente senta, por exemplo, num sítio, a gente junta 10 compositores durante 2 dias, isso é muito comum, muito comum. E a gente separa 12 compositores, 3 grupos de 4, a gente separa, e aí, essa primeira hora, depois tem até aplicativo de celular que a gente refaz o grupo, não, agora é você com você, joga para outro grupo, e a gente senta para fazer isso obrifado por um trabalho. Tipo, Safadão vai gravar um disco, dando exemplo, eu falei de Fortaleza. Aí ele junta tantos compositores no sítio, e aí toda aquela produção do final de semana, Safadão quer ouvir primeiro o que eles fizeram. O que ele não quiser para o repertório dele, ele deixa o compositor mostrar outro. Então, existe um movimento hoje de compositores profissionais, que muita gente não sabe que tem, em Fortaleza, pelo sucesso que esse forró novo, que chama de Pisadinha, faz um monte de artista grande, assim, performar bem, né? Grande no sentido de muito show e performa bem no digital, em tudo. Em Goiânia nem se fala. Em Goiânia tem casa onde no primeiro andar mora o compositor, no segundo mora o cara que produz a guia, que é o arranjador atual. Porque ele já mostra, e é o que é interessante, vai sofisticando tanto isso, que quando não só arrumada, se for uma música, por exemplo, para mostrar para Gustavo Lima, ele tem um banco de voz e tem um cara cantando com a voz de Gustavo Lima. Talvez agora com Agora me diga uma coisa, a danada da inteligência artificial tá lá atrás, né? Coitado. Mas hoje talvez a inteligência artificial já entregue a voz de Gustavo Lima. Mas como ainda não tinha, uns anos atrás, você achava... Eu tô dizendo que todo esse caminho que você falou aí é um caminho muito parecido com... É um banco de dados que você cria, você vai pesquisar, juntar partes. Não, mas na verdade não vai aniquilar a base que é a criação. Tá ali, os compositores estão juntos. O que eu estou só dizendo quando você me perguntou de viver de composição. Hoje, esse circuito, por exemplo, na Bahia talvez seja mais difícil, porque hoje você não tem essas vendas absurdas de discos que já teve lá no final dos anos 90, ali na primeira década de 2000. Então hoje esse ciclo está muito em cima ali de sertanejo, de funk, de trap. Tem uns nichos hoje. Talvez esses autores muito gravados estejam bem remunerados, porque eles estão performando no máximo ali do que está se dando. E a organização quis dizer desse exemplo, que é verdadeiro, é que o artista já ouve, não só pronta aquela criação inédita, como com a voz parecida com o artista, para ele tentar entender já meio como se ele estivesse gravando. O que eu acho uma sofisticação que ajuda. Se eu tivesse, na minha época, mostrar a Bel
um artista com a voz parecida com ele, com um arranjo muito parecido com o Chiclete tocando, eu acho que a música chegaria mais pronta. Se fosse bem feita, poderia ajudar ele a se convencer de que a música... Porque, entendo. repare, se você toca violão para ele e nesse dia você toca a música muito rápida, ou muito devagar, ou não canta bem. Tem autores que não são cantores. Muitas vezes ele deixa passar. A gente tem milhões de casos de músicas que passaram por um escritório e entraram no outro escritório e viram um sucesso. E o cara deixou passar, talvez mal gravada, batucando em mesa, som ruim, barulho. Mas aí chega um ouvido ali mais aguçado na ponta de um outro que consegue perceber, pô, essa música tem alguma coisa diferente. Eu lembro de Ivete falando que Sorte Grande chegou para ela, é um compositor carioca, completamente diferente do que virou. A música que é que é Poeira, a música é Poeira, né? Mas o nome é Sorte Grande. Se ela fosse olhar aquilo ali, nunca gravaria. Então o que eu quis dizer é que existe uma movimentação hoje no Brasil de autores, inclusive a geração nova de autores baianos bem-sucedidos. Eu até brinco toda hora, não é mais autor baiano, é autor nômade. Eles não ficam mais aqui. Eles até moram aqui, mas passam uma semana em Goiânia, uma semana em Fortaleza, uma semana em São Paulo. E fica ali nos song camps, com grupos de compositor. E aí eles estão sendo gravados pelos traps, pelo hip hop, pelo funk, pelo sertanejo, E aí ele tem, sei lá, 30 músicas gravadas todo mês, então o cara vive bem. Tá, tudo bem. Então Agora, hoje tem esse perfil. pensando no consumidor... O bem-sucedido, né? Lógico, isso é uma Pensando peneira. no consumidor, eu tenho uma sensação quando eu escuto, é que não sai do mesmo lugar, né? Que tá tudo muito parecido, É né? engraçado, parece mixado, né? Você fazia, antigamente você vai com um disco. Parece que né? você pegou um preset de mix e botou Nossa. todo mundo ali, saiu Aí todo mundo você com o mesmo mudou, som, né? Mudou. E aí quando chega no refrão, todo mundo conhece. Eu acho que todo fenômeno de massa sofre um pouco essa coisa da repetição, né? A gente teve esse problema também, a justiça seja feita. Tudo que você começa a perder essa coisa da autenticidade, quando a música sai da comunidade, quando a música sai do gueto de verdade, e você consegue chegar no mainstream, a tendência é você ser copiado. É verdade. E aí você começa a plastificar, né? Demais a coisa, né? Gourmetizar a música, sempre tem isso, né? Hoje, já consolidado, compor ou cantar? O que é que você mais gosta? Eu não acho que eu tenho preferência, não. Eu gosto, por exemplo, do momento da composição, acho isso um desafio constante, você ficar ali brigando por rima, por melodia, eu acho que isso tira de você sempre alguma coisa, isso é legal. muito legal. E quando você compõe com outras pessoas, você traz outras referências, outras formações, outras interferências, que isso conecta legal, isso é muito, muito massa desses encontros. O cantar tem a mágica do palco, que é uma interação, uma energia, uma troca de energia, só que tem um problema da estrada, que o viajar também é duro, né? O perder noite. Então, ônus e bônus, né? Como diz uma frase de um amigo meu que fala, ser feliz é poder escolher seus próprios problemas. Eu escolhi os meus, né? Da música tem a estrada, né? Então, não dá para ser perfeito. E o Prêmio Revelação? Isso aí foi... 2008. Eu não lembro a data. Me ajuda aí. 2008. 2008. Foi o seguinte, foi a Band que sempre Betinho? teve... Betinho da Band sempre teve essa coisa de transmitir o Carnaval de Salvador, né? Entrevistei ele aqui. E já teve aqui, né? O Betinho apresentou até meu DVD que eu gravei nesse espaço que tinha foto, o Alto Dom, onde tinha o Sá do Arim. Quando eu gravei lá o DVD, eu chamei Betinho para fazer a apresentação. Que legal. Aí ele me deu o prêmio de Cantor Revelação. E esse prêmio foi muito importante para mim nessa caminhada, porque até então, assim, eu hoje ouço muito isso ainda e eu não tenho problema de escutar isso de jeito nenhum. Assim, a figura do compositor é muito forte, até porque eu passei muito tempo sendo compositor mesmo só. Então, quando esse prêmio me dá Cantor Revelação, vai me chancelando para dizer, também canta, também é cantor, também tem uma carreira. Evolução, né? Uma vez eu fui gravar um programa de rádio, cara, hoje aqui estamos com o Alexandre Peixe, o Nando Reis do Axé. Eu achei super engraçado a comparação, eu fiquei pensando, o Nando Reis realmente ele fez música para Cássia Eller, fez músicas... Nando Reis do Axé, ele era um compositor que era Titãs ali, mas ele era gravado por Cássia, gravado por Marisa Monte, ele tinha uma onda fora, né, do circuito dele titânico, Skank, resposta. Então, assim, aí eu achei legal isso, porque Nando tem uma carreira hoje, eu também canto e tal, mas eu não deixo de mandar música pra galera, assim, vira e mexe eu sou demandado, assim, né, me mandam referências, eu faço e mando, continuo mandando. E o Bloco Arém? O Bloco Arém, ele tem um início, um marco zero, exatamente no primeiro ano que eu comecei a cantar Alexandre Peixe, porque esse Alexandre Peixe canta Axé das Antigas, esse espaço que eu fazia na Pituba,
os caras que movimentavam a social, sempre boate, casa de show tem social, aquela galera que convida o outro para ir movimento e tal. E como geralmente, como diria Ricardo Amaral, o lugar que tem mulher, né, na noite, os homens vão atrás e não quebra, ele tinha essa teoria nos nightclubs dele, esses caras convidavam muito as mulheres, né, para poder os homens irem atrás, né? Então, eles tiveram sacada, né, quando eu estava fazendo o Peixe Cantacheadas Antigas, essa turma da Diva, né, do Arém, lá da Fashion Club, que era o espaço, falou, rapaz, a gente tá com a ideia de fazer um bloco. Na verdade, o bloco veio depois, mas fazer um ensaio onde as mulheres vão ser tatuadas e convidadas. E a brincadeira da marca é por conta disso, né? Porque era um harém, porque as mulheres não pagavam. As mulheres eram convidadas para o evento. E aí era tatuada? Aí vários caras do circuito que eles passavam, os amigos, tatuavam na academia, na faculdade, no trabalho, de tudo. E aí elas iam para a festa. E a teoria de Ricardo Amaral, que é onde tem mulher, tem homem atrás, né? E na teoria, então, a movimentação foi muito em torno dessa sacada, digamos assim. E virou um bloco com essa mesma intenção de fazer uma brincadeira, chamavam elas de princesas do harém, tatuavam. E eu, quando eu comecei a cantar, fui chamado para esse projeto. Muita gente até pensa assim, harém de peixe. Não, nunca fui. Eu sempre fui um artista convidado a fazer o ensaio e fazer o bloco. Mas como eu comecei desde o primeiro ano, fiz 10 temporadas, as pessoas achavam até, depois virou camarote, carnaval, achavam que eu era dono. Tô até hoje esperando aí, viu, pingar. Faz um pix aí, CBF. Oh, por favor, vocês, mandem. Mas, enfim, são meus amigos e hoje eles fazem evento, me contratam para tocar também, mas o começo da carreira é o começo do harém. Legal. 2018, projeto Axezinho. Aí é a volta ao começo. Porque o Axezinho nada mais é do que uma retomada do axé das antigas que eu fazia lá atrás. Que é aquele que você antes fazia. De ser cantor, mas querendo ser o Emerson Nogueira na Go. Aí fui cantar na boate o repertório do negócio, fui ficando, me convidaram para cantar, virei de novo para lá. A baranga Mas o axezinho você faz, né? O axezinho eu faço, estou na 5ª temporada. Tenho 3 audiovisuais gravados, né? Gravei um ali no Santo Antônio, ali do Carmo, outro eu gravei na Praia do Forte, e o terceiro aqui no Pátio São Joaquim, ali no comércio, ali na Cidade Baixa. Acho que foi do primeiro que eu assisti. O primeiro é lá no antigo Pestana, no convento do Carmo, que não é mais, né? Mas é lá no Santo Antônio. Então, é um projeto que eu venho fazendo. E, na verdade, foi um reencontro ao meu começo, porque eu passei esses anos já gravando meus próprios discos, comecei a fazer os carnavais fora de época, as micaretas, rodei pra caramba e tal. E aí eu comecei a achar tudo muito alto. Tipo, o trio vai ficando mais alto, porque o bloco tem que atender uma demanda que vai ficando comprido, você vai ficando longe. Repare a cena do Fulião passando do lado do trio. Ele quase quebra o pescoço para ver o artista, assim, né? E o artista assim, também. E o artista assim. Então, assim, eu tinha uma inveja daquelas rodas de samba, que eu achava aquilo tão coração pulsando, no meio, todo mundo perto, todo mundo tocando ali Eu achava aquele clima tão bacana, e que eu não via isso no meu circuito de carnaval, que eu falei, pô, eu acho que é isso aí. A gente tem que voltar para a posição, até porque os carnavais fora de época foram acabando, as festas da dimensão que tiveram foram ficando menores. Eu falei, eu acho que agora é isso aí, vamos voltar pro tablado, praticamente, pro lugar mais baixo, né? perto da galera. Vamos fazer como o samba faz, a gente faz central, a gente faz com 4 lados, baixinho. E foi essa proposta que me trouxe. Esse repertório eu fiz lá atrás no começo, vou fazer de novo. Que legal. E aí comecei fazendo menorzinho para 400 pessoas, fui crescendo. E a gente já está no 3º audiovisual, na 5ª temporada. Que legal. Agora, a retomada do carnaval, como foi para você? Foi ótimo. Eu acho que não foi só para mim, não. Acho que foi para todo mundo, assim, no sentido de expectativa que você falou. Eu acho que surpreendeu todo mundo, porque existia essa coisa contida do Fulião, né? De não ter 2 anos do carnaval tradicional. Da gente não ter contato com o carnaval tradicional por 2 anos, nos deu também essa ansiedade natural de voltar a fazer um carnaval normal. Lógico que as festas prévias de verão, os ensaios, o próprio Axezinho, eu fiz 3 edições, fiz o último no MAN, inclusive até com a presença de Armandinho Dodô Asmado, da banda, fazendo o show de abertura, tanto que chamamos de Axezão, porque a gente colocou os inventores do trio para fazer um show de abertura no MAN. Foi lindíssimo, o pôr do sol, casa cheia. Então a gente já tinha uma sensação de que o carnaval ia ser diferente por esse gostinho que as festas do pré-carnaval nos deram, né? Você via o ensaio do Gueto ali sempre esgotado,
todos os grandes eventos estavam rodando bem, então o carnaval, eu acho que ele 2 anos. culminou isso, né? Mostrou, foi o ápice dessa coisa assim, de extravasar, né? Foi muito legal. Bom, né? É bom que volta e foi um bom carnaval mesmo. Foi um bom carnaval. Segurança, tudo funcionou. Era uma expectativa que todo mundo tinha. E tem algumas modificações que a gente vai percebendo que eu acho que é empírico, é tentativa e erro mesmo. Eu fiz o Carnaval do Campo Grande depois de muitos anos. Eu tinha feito talvez um segundo ano de carreira. Eu fiz na terça-feira com trilha pela prefeitura. E nesse mesmo dia tinha tido Durval, tinha tido Saulo, Pissirico, Léo Santana, Jerônimo, Carlinhos Brau. Foi uma galera no Campo Grande. Então, talvez esse carnaval que você falou mais tranquilo é você repensar de desafogar os circuitos. Sim. Criar... Entendeu? Equilibrar o circuito. Então, se você consegue colocar muitos artistas no circuito também do Campo Grande, fazer uma boa grade, equilibrar, já que os blocos eles não existem mais na quantidade que existiam no passado, você consegue fazer um carnaval de pipoca bom, de bloco bom, também ser atrativo para o camarote. É você equilibrar tudo, né? Equilibrar todos os lados. O turista vem, curte. Isso, você Isso tem que muito equilibrar legal, tudo, né? Você tem que equilibrar a saída dos blocos afro no horário bom, dos blocos de samba no horário bom. Você tem que dar oportunidades aos artistas locais para tocarem nos trios independentes também. Por mais que você queira vitrine, mas é importante para o Carnaval de Salvador ter Anitta, ter Ludmilla, ter sim, mas você não pode deixar de dar um bom trio, um bom horário, um bom cachê para o artista local também, entendeu? Tem que equilibrar isso. Será que é bom? Para quem? Anitta, Ludmilla. Não, entenda, porque se você olhar pela ótica do que isso traz de mídia, de patrocínio, que ao saber que tem artistas ali, você tem que olhar o carnaval se você fizer uma macroanálise, entendeu? Por isso que eu falei, se você fizer só esse tipo de carnaval, você mata o carnaval, porque você não dá oportunidade aos outros, aos artistas locais, aos outros. Eu acho que, falando de Armandinho, por exemplo, na minha opinião, Armandinho tinha que escolher o lugar de sair no carnaval. Armandinho... E ter o patrocínio já, seja um patrocínio federal, estadual, para mim, não era para todo ano ter uma preocupação de descobrir se vai sair, quem que vai... O Armandinho falou que uma vez o trio, não foi, ele contou aqui pra gente, tava para entrar e não deixaram entrar. Eu sei essa história. Sabe que história é essa aí que eu perguntei isso para ele? Quando inventaram a fila, houve uma reunião, os blocos sentaram e o critério foi o critério da anterioridade, histórico, né? Quem foi que fundou primeiro? Então, a primeira da fila. Ele foi criando isso. Aí, como ele subia a ladeira da montanha e pegava ali, né, para subir, né, ali, subir no Sulacap, ele foi barrado. Ali, o trio elétrico do Osmar foi barrado ali. Aí ele falou, não, você tem que respeitar o lugar na fila. Que lugar da fila? Não, teve uma reunião nesse carnaval, agora tem uma fila. Que louco. Aí, mas ninguém me convidou para a reunião, eles não foram convidados e eles não foram colocados numa posição de criador de trio. Poder dizer, você quer sair primeiro, quer sair segundo, tem que escolher. Tem que sair. Tem que sair. Então, tem essas aberrações culturais que a gente aqui tem que ouvir histórias dessas, assim, muito tristes, mas que sirvam, né, pra gente, como a gente está falando de carnaval aqui, que sejam corrigir. Não acho que, será que é tão ruim você ter um artista de notoriedade aqui no Carnaval de Salvador, mesmo não sendo um artista do gênero? Eu não acho. Eu acho radical o que Recife faz, não acho legal. Essa coisa de reserva de mercado. Só toca frevo. Eu acho até que fica parecendo, você tem medo. Pensando por esse lado aí, eu acho que até a experiência que eles trazem também ajuda, né? Eu acho assim, o fato de você fazer isso para você manter viva a cultura dele de frevo, eu acho tudo certo. Mas será que não é radical demais não ter mais nada ali naquilo? Porque, por exemplo... Não, mas pensando no nosso aqui, outros artistas de fora, vindo como vem, talvez até eles tragam a experiência dos eventos e corrijam algumas coisas que, às vezes, como essa imperfeição do Armandinho, poderia ter sido corrigida lá atrás, né? Existe sempre uma polêmica quando a gente trata desse assunto, porque assim... Todo mundo mas você vai botar uma banda tocando um sertanejo, por exemplo, num carnaval, um forró, já teve bloco de tudo, bloco de DJ... Mas a gente sempre teve um carnaval, assim, de tudo, né? Nunca foi um carnaval. Se você for olhar até no começo, quando o Armandinho fazia a guitarra baiana, ele tocava os temas que aconteciam da música da época. Seja um bolero, seja uma música de Roberto Carlos, seja uma música dos Beatles. Eles tocavam tudo, já tinha essa cultura de tocar no trio elétrico tudo. Não era uma coisa, só toca isso, nunca foi isso. A gente também sair loteando o carnaval só para essas manifestações que não são nossas, sem dar oportunidade para os artistas daqui, e isso na sua pluralidade, isso também não rola. Aí a gente está dando um tiro no pé, a gente vai se matar assim, entendeu? Mas é o em equilíbrio, Minas você né? é o cara, viu, velho? Eu soube aí que em Minas você é o cara.
Não, inclusive uma vez me disseram que eu fui o último. Quem foi que me falou isso? Vou tentar me lembrar aqui. Serão Peixe foi o último artista a pular no vagão que entrou em Minas Gerais. Por que eles falam isso? Vou explicar, porque tem um corte mesmo histórico que assim, existia um movimento de micareta no estado. E Minas tem uma característica que é um estado que tem quase 900 municípios. E tem muitas cidades universitárias. E pense que cada cidade dessa quer fazer um carnaval, uma micareta. Se eu fizer só Minas, eu vou ficar aí 3 anos só no estado, não faço mais nada, sem repetir uma cidade, se cada um fizer uma. Então você vê o tamanho que é isso. Então o que aconteceu com Minas? Eles abraçaram esse movimento de micareta e lógico que naquela época só quem tocava micareta era a banda da Bahia. Não tinha micareta com DJ, micareta com funk. Hoje tem tudo, hoje é misturado. Hoje é mais cara de festival do que uma coisa só. É verdade. Mas na época não. Então eu entrei nesse vagão aí, como disseram, e fiz esse circuito inteiro, de tocar no estado inteiro. O Mineirão fazia um evento chamado Axé Brasil, colocava 70 mil pessoas por dia. Em 2 dias ele botava 150 mil pessoas. Eram, em média, 6 a 7 bandas da Bahia por dia. Então tinha 12 artistas em 2 dias no Mineirão. Era um evento que era tipo o que sinalizava para o estado o tamanho desse movimento da música da Bahia dentro de Minas, do Axé Music. Quando você está falando? Estou falando de 10, 15 anos atrás. Ah, tá. Então, quando falam que eu vivi em Minas, assim, porque não só eu, os artistas que entraram nessa leva, disseram que eu fui o último a pular no vagão, então tem uma geração um pouco assim da minha, junto com Eva, com Saulo, junto com Tomate, junto com Jamil, e os consagrados, que têm mais tempo de carreira do que a gente fez praticamente o circuito inteiro de Minas. Que legal. Então ficou bem associado. Aí vem aquela pergunta, você acredita que o Axé Music pode voltar a força que tinha, né? O Axé, aquela força que o Axé tinha? Eu acho que protagonismo nenhum segmento de música consegue ter durante assim, a vida inteira. É normal. Esse ciclo é natural. Né? Eu sempre olho, e acho até que o Axé teve um ciclo longo, se você olhar o tamanho sei lá, década, talvez uma década inteira, de melhores vendedores de discos, os programas de televisão tinham que ter artistas de carnaval, senão não tinha audiência, novelas com abertura, com música da Bahia. Então, assim, teve uma época muito bacana. Tem gente que defende que acabou, morreu. Eu acho que a música carnavalesca nunca vai morrer. O Axé é um rótulo, que inclusive foi um rótulo que inicialmente ele veio com um tom pejorativo, né? Agamenon Brito falava do Axé Music, uma coisa assim, de uma coisa muito mais pejorativa, mas se pegou. Mas eu acho que uma música feita, direcionada para um carnaval, que depois, pelo crescimento dos carnavais fora de época, não só essas micaretas, mas os carnavais de capital, Fortal, Recifolia, Carnatal, esses artistas da Bahia deixaram de ser um artista só do carnaval e passaram a tocar o ano inteiro, porque cada mês tinha um carnaval num lugar do Brasil, viraram artistas nacionais por conta disso, né? Então, acho que esse tipo de música que a gente faz, que é uma música mais festiva e tal, ela nunca vai acabar. Agora, assim, protagonismo, venda de disco, performar bem de número em streaming, eu acho que a sazonalidade pode ser que em um outro momento você tenha de novo um movimento vindo da Bahia e direcionado a essa música mais de festa que possa vir a performar, né, como lá atrás se vendeu milhões de cópias. Eu acho que não é final, acabou, não acabou, né? Eu acho que são fases, né, de mercado mesmo. Né? O Ricardo mesmo no Carnatal, né? Carnatal, ele é rei no Carnatal. Ele me convidou, Luiz, vamos comigo lá e tal. Eu nunca subi no trio elétrico. Ele falou, não, você vai adorar. Eu falei, rapaz. Mas você vai adorar mesmo, se você tiver uma experiência de trio aí. É muito legal ir. O Ricardo lhe convidou, tiver a oportunidade também, se quiser ir num trio aqui com a gente, vai ser um prazer. Caramba, bicho. Você, em 2022, lançou uma música com o Olodum, né? Passou um trechinho ali, eu fiquei super feliz. Eu já tinha conseguido convidar o Olodum para ir para o Axézinho, porque o Axézinho me deu uma oportunidade muito legal, assim, que é celebrar, reverenciar os ídolos. Cadê, produção? Ver se tem alguma coisa. Agora completou com Olodum. Isso é Bahia. Isso é peixe Olodum, Então vem. Esse teu olhar me diz que tá rolando sentimento. Se eu te amo em silêncio eu consigo escutar. Você me quer, eu sei. Quer me beijar, só vem. Facilita. O melhor lugar pra sua boca é na minha. Muito bom, viu? Essa música eu fiz com o Magari também, que é outro artista da música baiana, e Samir Trindade, que é um senhor compositor.
A galinha. E eu fiz pensando em Olodum, eu fiz querendo dar para... Porque eu sou amigo de Matheus. Matheus é um rubro-negro que vai para Barradão e tal, super parceiro. Vamos mudar de assunto. Né? Ele vai dizer, muda de assunto, né? E aí, Matheus, eu falei, Matheus, pô, acho que tenho vontade de mandar uma música pro Olodum, nunca tive oportunidade, e fiz essa música e mandei para ele. E Matheus, inclusive, hoje mora no Canadá, não tá mais no Olodum porque ele resolveu morar no exterior. E... Doido de time também, Matheus. Uma fera, gente boníssima. Aí ele falou, rapaz, o Olodum acabou de gravar um EP, não sei, não lembro agora o que foi, e falou, por que você não grava com o Olodum, Peixe? Eu falei, pô, bicho, eu gostaria muito, tal, pô, vamos tentar isso aí. Ele, bora, já conhecia Lucas, Lazinho eu conheci depois, Lucas de Fiore também, que cantou. Gravamos, inclusive, com o Matheus primeiro, aí Matheus acabou se mudando para o Canadá, e Lazinho me deu aí a honra também de fazer voz, e a gente gravou juntos. Foi... Que legal. O Axezinho tem um momento que a gente chama de corredor da história. Então, todos os artistas que vão lá, a gente cria um corredor em homenagem aos artistas que a gente convida para homenagear. Então, não é uma participação, é uma homenagem. Então, eu saio do palco, vou lá buscar eles no corredor da história, Legal. passo de mão dada com eles, assim, vendo uma retrospectiva da carreira deles em LP, em matérias, em fotos. E aí eles vão pro palco comigo e eu canto o sucesso da carreira dele. Então, a gente faz, é muito legal. Já levamos praticamente todo mundo, assim, Márcia Short, Jerônimo, Marmandinho, Durval, Gilmelândia, Book Jones, Márcia Freire, Tatal, Renaldinho, Ninha, Timbalada, uma turma Tuca, uma turma boa do Axé já foi, até chato para esquecer alguém, mas assim, Emanuele Araújo, enfim, toda edição a gente busca homenagear algum artista. E o Adelmo, você gosta do Adelmo? Adelmo já cantou comigo lá muitas vezes. Já cantou comigo. Adelmo é porque, assim, algumas vezes o corredor tem um artista já pré-agendado, assim, ensaiado, e outros que os amigos vão. Então, por exemplo, Adelmo já cantou comigo, Daniel Boaventura já cantou comigo, que estava lá. Léo Macedo Estacazeiro já cantou comigo porque estava lá. Tem artistas que frequentam, gostam de ir. Legal. Mas Adelmo vai voltar homenageado, eu já disse a ele. A gente vai, edição a edição, homenageando grandes artistas. Aí você acaba de lançar Página 2. Página 2, que é uma canção com aquela cara de pós-carnaval, romântico, mais suave, samba reggae romântico, eu sempre gostei dessa linha. Tá tudo bem, é uma música assim. Fiz agora e eu lanço agora no final de maio a música Vida Boa, que eu gravei com o Armandinho, que eu te falei, mas já com essa roupagem junina, né? Que é um clássico também do carnaval, essa foto aí, com o Armandinho, que ele gravou comigo, a gente junto aí. A gente fez um evento junino no passado, a gente gravou e a gente está lançando agora. Fiquei super feliz. Gravou Magari comigo também esse projeto e Armando. E fiquei super feliz. Ele com a baiana dele, inseparável, a baianinha ali. E esse projeto, o Rastapé Axezinho, eu lanço ele completo também no final do mês, porque a gente faz releituras com arranjos juninos de grandes clássicos também do carnaval. Eu vou num projeto desse, quando tiver um showzinho do Axezinho. A gente retoma um projeto em outubro. A gente faz mais verão. E eu gostaria muito de ter sua presença para você conhecer lá. É muito legal, a gente passeia no repertório todo aí. É uma coisa que resgata, né? Por trás toda a história. É um trabalho, não é uma... É muito legal, assim. Eu sinto que a turma que vai, assim, curtir... tem essa mesma sensação que a gente tem quando a gente montou, que é o repertório afetivo. Sim, porque a música tem esse poder da gente associar ela a momentos, né, da vida. E como todo mundo sempre tem alguma canção de verão, de carnaval associada a algum momento, seja ruptura ou seja conhecer, mas tem alguma coisa ali. Tem cachaça errada, tem tudo. Meninos, pergunta. Não, quando você vai compor alguma música assim, acho que imagino que você pega alguns temas e desenvolve esses temas, você falou da fila andou do Orkut. Do Orkut e tal, aí você tenta pegar coisas que estão na atualidade, coisas no ar e desenvolve isso, assim... Tem isso. Musicalmente também você pensa de alguma forma ou é mais intuição, a questão musical? Acho que tem um pouquinho do que você falou, assim. Por exemplo, eu gravei a música com o Jal ano passado e o tema dessa música foi uma hashtag que eu vi numa postagem, que era Seu mal é não querer ser meu bem. Eu achei isso um chaveco moderno, né? É um chaveco, né? Seu mal é não querer ser meu bem. E aí eu fiz uma música por conta... eu fiz uma música construindo uma história, né, com o Guga Meira, e eu chamei Jal para gravar, Jal topou, uma música super bonita também, que é exatamente o que você falou. Então, alguma vez a música é uma experiência própria?
Algumas vezes é uma melodia que você tá na cabeça ali martelando e você... As músicas, a letra vai vindo, aí você constrói algum tipo de enredo, digamos assim, um storytelling, uma coisa assim, e desenrola e vai. Também tem. E tem coisas que são frases. Por exemplo, tem uma que é o chiclete, oba, oba do chiclete. Que eu tava num stand de rádio no carnaval com o Beto Garrido, meu parceiro, e Bel embicou assim o camaleão, entrou naquela área das TVs e rádios ali do Campo Grande, e ele fazia com o camaleão assim, ó, bora meu bloco, chiclete, aí batia uma palma no final, fazia assim. Aí eu olhei pra Beto, falei, ó, Beto, a música tá pronta aí, pô. Aí é mesmo, vamos fazer uma hora. Aí a gente fez o chiclete, oba, chiclete pra tocar, aquela música bem frenética, bem pra cima. E foi Bel que me deu a música, não, tava ali, ele só não fez. Como diria Herbert Viana, nós somos antena parabólicas, né? E as coisas estão aqui, a gente vai pegando, quem quiser que pegue aí, seja um hashtag, seja o cara no bar ali, o cara sai... A oportunidade é pra mente preparada. Eu tenho uma música chamada Zanzibar, né, que é um clássico, que Armando é um dos autores, né? E Fausto Nilo é o outro letrista, inclusive autores da música que eu regravei. E eu assisti um podcast de Fausto Nilo dizendo que Armando manda muitas melodias, ele tem que botar a letra, e que ele tinha uma pressa porque a novela ia sair, a música é pra novela, e ele estava encucado que faltava uma palavra. E ele disse que o jeito que ele tem de compor é andando na rua. Ele disse que foi andando na rua, e aí passou na frente de um bar, e o cara saiu do bar. Sabe aqueles filósofos de bar bêbados, que conhecem de todos os temas, né? Aí disse que o cara saiu assim, bêbado do bar, com o dedo assim pra cima, fez, aliás... E aí ele ouviu, né, o aliás, assim, ele tava comentando alguma coisa, ele falou, é essa palavra que eu tô procurando, que é o aliás, basada coisa azul, meu olho. Ele não tinha um aliás. Então, assim, cada um vai achando o seu jeito de... O dele era caminhar, ouvir as pessoas falando e tal. Então o compositor tem isso, né? A palavra sai pra você aqui como uma coisa normal e a gente, pô, isso aqui é música, isso aqui. Você lembrou um caso do Dori Caymmi, né? Ele recebe uma encomenda, Dorival tem que fazer a música, tal. Ele disse, me dá aí, tal, vou falar com meu pai. Isso era sobre um livro, né? Um livro de Jorge Amado. E aí ele chegou lá, meu pai, tem que fazer a música aqui para a novela que vai sair, tal, aqui, do livro de Jorge Amado. Jorge Amado? É. Livro? É. Deixa aí que eu vou ler. Trabalho das outras. Deixa que eu vou ler aí, daqui a pouco. Projetos para 2023. O Axezinho, ele tem ao longo da sua trajetória, a gente sempre grava um audiovisual por ano. Então, eu já comecei a desenvolver medleys, que eu gosto de gravar em medleys. É verdade. O repertório não sei quando vou gravar. Geralmente, a gente tem feito as gravações dentro de eventos. Agora, o curioso, a gente não para. Tipo assim, a gravação de DVD, de modo geral, de audiovisual, é chato. No sentido de público, principalmente quando é um trabalho autoral, porque as pessoas não conhecem ainda as faixas novas, volta, errou, começa de novo, o LED não entrou certo, não sincou a luz. Então, eu nunca gostei disso, eu acho chato pra caramba, nunca gostei de gravar, acho muito, dificilmente, mesmo você tendo uma sensação de que o repertório novo é bom, as pessoas não vão conhecer de vez ali. Então, o Axezinho, por ser um trabalho de releitura, ele tem esse facilitador. Então, o que a gente faz? A gente faz o show, pra você ter uma ideia, a gente nem diz que vai gravar o audiovisual. Todos esses 3 que eu gravei são axezinhos que aconteceram, evento, e a gente levou drone, câmeras e tal, e gravamos. Para não perder justamente essa naturalidade do show. E a gente nunca repetiu música. Que legal. Como é um repertório que a gente gosta de tocar antes, eu toco tudo também no clique, né? Então toco tudo clicado. Então a gente sempre acreditou, só vamos parar se tiver uma coisa assim, um erro que não dê para consertar. Aí a gente, graças a Deus, a gente não voltou até hoje. Então todos os DVDs são gravados de uma vez. Aí a gente não sabe se esse ano a gente vai fazer isso, talvez no retorno do projeto em outubro, já com um repertório novo, que a gente grava sempre novo, velho repertório, mas novo porque a gente não gravou ainda, e dentro de um evento. A gente tem buscado aí se esse ano a gente vai seguir essa regra, mas tem sido assim. Legal. Gente, Alexandre Peixe, eu vou pedir para ele terminar o nosso programa hoje cantando para a gente, né, Alexandre? Opa, coisa boa. Obrigado, meu amigo. Obrigado a você, Luiz. Massa. Obrigado a vocês aí, essas feras, a toda a galera aí. Esse foi o Fortuna Crítica de hoje. Um grande beijo. Não vá embora,
Daqui a pouco a gente vai voltar, te dou meia hora para a saudade chegar. Vai bater grandão no teu coração, vai fazer lembrar de tudo que ainda vai rolar. Ainda estamos na página 2, o que o amor escreveu não ficar pra depois. Se você não está por perto, meu coração é deserto. O único oásis é o seu abraço. Dona de todo desejo, guardei os melhores beijos pra te dar. Se você não está por perto, meu coração é deserto. O único oásis é o seu abraço. Dona de todo desejo, guardei os melhores beijos pra te dar. Ei. Então manda e desmanda, cheiro de lavanda, saudade da noite, do sol na varanda. Morou na minha casa, subiu na minha vida, mas de vez em quando ainda tem recaída. Bora trocar umas vezes por pra sempre, que a felicidade seja rotina pra gente. Então, bora juntar as escovas de dente, certeza que esse livro vai ter continuação. Se você não está por perto, meu coração é deserto. O único oásis é o seu abraço. Dona de todo desejo, guardei os melhores beijos pra te dar. Se você não está por perto, meu coração é deserto. O único oásis é o seu abraço. Dona de todo desejo, guardei os melhores beijos pra te dar.